Espero que todos tenham tido um bom almoço. O Passarinho agora vai entrar aqui para falar com a gente sobre algumas coisas. Eduardo. Oi. Eduardo. Boa tarde, pessoal. Vocês comeram bem pouquinho, né, para não dar sono. Tinha gente querendo ir na churrascaria, né? Pessoal, é o seguinte, então. Nós vamos retomar aqui. A segunda parte vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, vai ser bem diferente. Chega. Todo mundo que está aqui, já foi gravado, nós vamos gravar o podcast, tá? Com mais informação. Então, nós vamos disponibilizar para vocês. E aí, eu estava gravando o podcast, o Fábio falou assim, cara, esses corretores não fazem podcast, não? Eu falei, um outro faz, eventualmente. Eu vou sortear um podcast aí, quem quiser, imobiliário que quiser ganhar um aí. Põe o QR Code lá, por favor, Cali. Então, quem quiser aí ter a sorte de ter um podcast. 5, 4, 15, 14. Pega, ganha esse negócio e chama um cliente para conversar. Chama um investidor. Não vai chamar outro corretor, não. Fabião, teu estúdio é show de bola. Teu profissionalismo acima da média. Obrigado, sempre bem atendido. E o bichão é fera. Chega lá, tá tudo pronto, tudo funcionando. Só vai pro microfone e fala, né? Obrigado, Fábio. Então é o seguinte. Esse evento ele foi programado para ter uma lógica sequencial. Tem alguns assuntos que vocês não gostam, como economia, e eu sei que é uma parte chata da porra. Mas tem que ter. Porque todo negócio imobiliário vai ter o questionamento financeiro, questionamento da taxa de juros. Por isso que vieram esses dois caras de manhã. Daí veio a Gabi para falar de posicionamento, principalmente no ambiente digital. Porque o que vocês vão ver agora vai depender muito disso que ela falou. Por isso que eu falo que vocês têm que prestar atenção, não ficar mexendo no celular, porque é uma sequência. Você perder um conteúdo desse, não vai fazer sentido o outro. É tipo o capítulo de novela. Perdeu segunda, terça-feira, na quarta você não entende mais nada. Então é importante que vocês tomem nota. O Doug gastou uma nota preta para fazer esses bloquinhos aí para ser usado. Então é isso que a gente vai fazer, usar, anotar, né? Custou caro isso aí, né? Uns 15, 20. Ainda bem que tem a gráfica, né? Daí sai mais barato para ele. Beleza, pessoal? Então, temos dois recados aqui de dois caras, antes de eu abrir ali. Passa lá o primeiro recadinho lá, Cali, por favor. Fala, turma de Cascavel, Paraná. Já estou sabendo que vocês estão aí no VGV Summit, com o nosso amigo Passarinho, toda a equipe. Olha, parabéns, tá? Parabéns pela essa decisão de buscar conhecimento. A gente sabe que o conhecimento liberta. Uma coisa que eu quero entregar para vocês aqui é o seguinte, grava esses 3 pontos importantes para a sua vida. Busque conhecimento sempre, seja um cara fanático, uma pessoa fanática por conhecimento. Número 2, não adianta nada você buscar conhecimento se você não coloca em prática esse conhecimento. Então seja uma pessoa de ação. O mundo já está cheio de pessoas inteligentíssimas, mas você sabe que o Brasil é o Brasil de quem faz, tá? E o terceiro é o seguinte, preste atenção, busque bons conselheiros. Talvez o conselheiro é o gerente da tua imobiliária, é o diretor de uma empresa, talvez é a pessoa que está perto de você, do seu lado. Então busque bons conselheiros, porque com certeza vai te ajudar muito nessa tua jornada, tá bom? Aproveitem muito o VGV Summit, queria estar aí com vocês, mas na próxima com certeza. Beijo, tchau! Na próxima, com certeza. Já se escalou. Mas já chamei também, lógico. O Gustavo é um cara fantástico, que teve aí só uns dias atrás. Tem mais um recado lá, né, Cali? Manda lá. Alô, meus amigos do VGV Summit, corretores de imóveis, mercado imobiliário. O PIB do mercado imobiliário do Paraná está aí nessa área, eu sei disso. Olha só, primeiro eu quero te parabenizar por estar investindo o seu tempo, que é o seu principal ativo, em adquirir um novo conhecimento. Eu tenho certeza que o conhecimento que você adquiriu até ontem trouxe você onde você está. Mas o conhecimento que você está adquirindo hoje vai levar você para um próximo nível. Parabenizar o Eduardo Passarinho. Passarinho, meu irmão, parabéns, cara. Parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação. O teu resultado é fruto de todo o seu empenho. E olha só, quero deixar um recado para vocês. Você que está aqui me assistindo, que não me conhece, eu sou o cara das vendas. E eu tenho certeza
que 2025 vai ser marcado por inúmeras vendas no teu negócio, na tua empresa, no teu setor. E para poder acelerar isso, eu quero fazer um convite para vocês. Eu vou prestigiar o Passarinho. Passarinho é um irmão que a vida me deu, é um membro do meu Mastermind e ele, gentilmente, juntamente com o Clube de Venda, vai presentear você que está me assistindo aí, ó, sorteando um acesso à principal imersão de vendas do Brasil, que é o Clube de Venda, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de março em Alphaville, São Paulo. Então é o seguinte, você vai escanear esse QR Code que eu vou deixar aqui, você vai preencher esse cadastro e o meu time vai sortear você e eu te vejo em Alphaville no final do mês que vem para poder viver essa grande experiência do Clube de Venda. Lembrando que esse aqui é um presente do Clube de Venda com o meu querido Eduardo Passarinho e essa é uma forma de contribuir para o seu crescimento. Beleza? Tamo junto e eu espero ser chamado para o próximo VGV Summit, viu? Beijo, sucesso, irmão! Outra cobrada. Mas não põe o QR Code não, vou colocar só no final, quem fica até o final eu coloco. Alphaville Alphaville é transformador, gente, vocês não têm noção. O legal é que sai daqui, né? Sai do ambiente onde a gente está, você vai para outro ambiente, é natural que haja mudança. Você viu que ele falou assim, ó, eu sou o cara das vendas? Tem gente que acha arrogante isso. Só que lá eles se identificam com aqueles que são assim com força. A Sofia, ontem, a gente fez o podcast e a hora que ele falou isso, eu lembrei dela. Que ela falou assim, eu sou corretora de imóveis. Firme, forte, sem vergonha e sem achar que os outros estão pensando a respeito. Bom, agora na parte da tarde a gente tem... Vamos dar uma aquecida? Cadê, Diegão? Vamos lá, Cali. Para despertar essa turma aqui antes, porque o assunto que vai entrar aqui vai ser espetacular. Sem lembrar se vivi ou se sonhei. Eu vou ficar assistindo, agora vocês podem... Todo mundo fica de pé, por gentileza. Vamos se alongar. Uns vão odiar, outros vão amar. Vamos mexer esse corpo para receber muita informação agora à tarde. Ali, o microfone dela tá baixo. Fala de novo. Fala de novo. Mais perto. Ah, tá aqui o... Tirar o sono, né? Oi. Acho que tem que aumentar o som, hein? Oi, tá valendo? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai dar uma alongadinha, coisinha rápida. Vocês podem ficar de pé mesmo. A gente vai começar, depois a gente vai sentar de volta. Pode colocar as mãos lá em cima. Respira bem fundo. Solta. Agora lá na frente. Joga o quadril para trás. Cuidado que tem gente que vai quebrar no meio. Pode voltar. Pode colocar a mão na cintura. Do lado agora. Do lado do outro. Do lado. Trocou de lado. Pode deixar as pernas um pouco mais abertas. A gente vai descer com a mão lá embaixo. Vamos! Tá, então pode sentar, então. Senta, pode sentar. Quero ver. Agora a gente vai colocar o pé direito em cima do joelho. Ó, já sentado? Mesmo. Ah, pode é ficar sentado? Tenta forçar o teu joelho para baixo. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai com a mão lá na frente. Mais na frente. Desencosta da cadeira. Troca de perna. Desencosta da cadeira, vai lá na frente. Empurra da frente aí. Continua. Agora sentado mesmo, a gente vai com as mãos lá embaixo. Puxa o ar, voltou. Volta, desce lá embaixo. Tem gente suando ali já. Subiu. De novo, desceu. Lá em cima. Agora com as mãos lá na frente. Parece uma igreja. Pega o dedão. Lá pra trás.
Trocou. Vamos ver quem vai conseguir esse. A mão lá atrás, pega aqui no cotovelo e joga lá para trás do cotovelo. Aqui na frente desse mar, sua boca eu beijei. Trocou. Ficar só com ela eu quis ficar. Cabeça lá do lado. E agora ela me deixou. Trocou. Pode ficar de pé de volta. Pé lá embaixo. Não tem como. Trocou. Agora as mãos lá para trás. Abre bem o peitoral lá na frente. Fechou, gente? Muito obrigada. Aê, a salva de palmas. Tem gente que não volta mais na posição anterior, nunca mais. Bloquinho na mão já para anotação. Reforçando a questão do celular. O cara que vai falar que adora um celular na mão, né? O ar esquentou, né? Ah lá, esquentou. O Carol, o ar condicionado ali. Põe no menos 12. O cara que eu vou chamar aqui é um cara que há muito tempo eu acompanho. Sei lá, mais de 10 anos já. E ele é um cara que ele fez o alicerce para que eu começasse a entender o processo de vendas. Então eu estudei muito, foi um tema que é muito pouco procurado. E aí, como eu acompanhei isso, mudou muito a forma de eu entender pessoas, entender gente. Falei, cara, um dia esse cara vai estar num evento meu. Porque é importante que a transformação, a base com que foi criada na minha experiência de vendas, seja compartilhada. E deu certo. Hoje estou trazendo um cara aqui. Você pode ler o currículo dele, Camila? E daí você já pode chamar ele, eu vou sair do palco, que eu não vou tomar nenhum espaço de palco desse cara aqui. Ele que é um dos maiores especialistas em neuromarketing e comportamento do consumidor, com uma carreira consolidada na área. Pedro Camargo é consultor, professor e autor de livros que desvendam a mente do consumidor. Mestre em educação e especialista em neurociência. Ele já palestrou internacionalmente e é referência em temas como neurovendas, biologia do comportamento e cronobiologia da venda. Então, prepare-se para esse momento único. Espero que vocês aproveitem muito. Esqueçam o celular, anotem tudo. Pedro Camargo. Boa tarde, tudo bem? Ó, funcionou o exercício, hein? Eu estou com a coluna meio doída aqui. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Pedro Camargo, eu sou especialista em neurociência aplicada a negócios, neurovendas, neuromarketing. Sou autor de alguns livros nessa área, um publicado na Europa, os outros aqui no Brasil, continuo publicando e palestrando, né? Ensinando para as pessoas. Hoje é dia da gente abrir a cabeça, tá? Hoje nós vamos aprender como é que funciona o cérebro do seu cliente. Porque, normalmente, o que a gente faz? E começou a contagem aqui, eu não vou nem olhar. Eu desvio. O que a gente faz? A gente faz uma ação e espera uma reação. Só se esquece que entre uma ação e uma reação tem um cérebro, tem um organismo. E nós precisamos entender, você vende para um ser biológico, você vende para pessoas. E você não vende exatamente produtos, você vende para uma pessoa, alguma coisa que ela queira. Tá? Vamos lá, começar a entender esse cérebro.
eu não sei, aqui é o vermelhinho? A setinha? Não. Bom, vamos lá. Eu vou apontar aqui. Olha como é que funciona. Nosso cérebro está cortado aqui de lado, para vocês entenderem. Aqui é o tronco encefálico, ok? Essa parte aqui, onde processa os nossos instintos. Sobrevivência, reprodução, defesa da prole. A gente compartilha com todos os répteis. Todos têm idêntico e têm a mesma função. Em cima dele vem o sistema límbico, que é onde são processadas todas as nossas emoções. Todas são processadas nesse local, tá? Cada uma delas tem várias sub-áreas. E aí você tem o córtex, tá? Que evolutivamente é mais novo, nós compartilhamos com todos os símios, e aqui na frente você tem a tomada de decisão, o juízo, o raciocínio lógico, que é a parte mais nova do cérebro, tá? E aí a gente vive tentando vender racionalmente as coisas, né? Veja bem, explica. Não, você tem que envolver a emoção da pessoa, você tem que envolver os instintos daquela pessoa, tá? Bom, aquela parte lá de baixo, o tronco encefálico, que eu chamo de criança mimada, é aquela parte que pede, eu quero, 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 que são os instintos, tá? Eu quero o iPhone 16, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Depois você tem a outra área, que é o sistema límbico, que é o vovô e a vovó. Oh, todinho, ele quer, ele é tão bonzinho, trabalha tanto, vende tanto imóvel, dá o celular para ele. Né? E no córtex tem o papai e a mamãe. Fala, peraí, não é bem assim, não. Não tem dinheiro, vamos ver, tá? Só que a criança mimada, o vovô e a vovó enche tanto o saco, que o papai e a mamãe cede e falam, tá bom, só dessa vez, tá? Dessa vez nós vamos comprar. Então, é assim que o nosso cérebro funciona, tá? Nós compramos. O seu cliente, ele compra 10 segundos antes de dele ter consciência de que comprou. Todos nós funcionamos assim. Então, 10 segundos antes, o cérebro reage e você já comprou. Antes de você dizer sim, comprei, tá? Então, ele adianta. Bom, olha só que curioso. Eu estudo muito endocrinologia comportamental, que é a influência dos hormônios no comportamento de consumo, que é brutal, né? Tanto nos homens como nas mulheres. Os hormônios têm uma influência monstruosa, né? Você vê a mulher perto da ovulação, ela está com o estrogênio lá em cima. Ela compra bastante porque ela quer disputar com outras mulheres. Ela está com o ego lá em cima. Depois, quando ela entra na ovulação, o estrogênio vai lá para baixo. Aí ela compra porque ela está com a autoestima lá embaixo. Então ela compra sempre, né, Pedro? Sim, ela compra. O homem também, não ri não, porque eu estou vendo muito homem rir. O homem também, por causa da testosterona. Testosterona, quando o homem tem muito testosterona, ele é teimoso, ele arrisca muito. Os meninos fazem assim para mim, ó. Pode fazer, não é o tamanho do Bilal, não. As pessoas têm medo, é o tamanho do Bilal. Ele vai falar, não tem nada a ver, tá? Tá vendo como tem gente teimosa? Esse primo aqui é bem teimoso. Aquele primo de barba é bem teimoso. Olha só, quando você encontrar um homem, se o dedo anelar for muito diferente do dedo indicador, é sinal de muita testosterona. Esse sujeito é teimoso. Se você falar isso, você tem que comprar isso, que ele não vai comprar. Tá? Esse primo aqui, ó, eu não vi pela mão, vi de longe pelo rosto. O rosto dele é quadrado, ele tem muito pelo no rosto. Ele tem muita testosterona. Vou fazer uma pergunta para ele. Você não gosta de vendedor em loja? Você vai na loja, você gosta de vendedor te atendendo? Não gosta. Ele late, ele grune para vendedor, tá? Porque tem muita testosterona. Não adianta você falar, compre isso ou compre aquilo. Então, essa é a influência dos hormônios no comportamento de consumo. Então, presta atenção quando você vê um sujeito com muito pelo no rosto, rosto quadrado, facetado, você fala, opa, devagar com esse sujeito. Tá? Não peita, não. Você vai dançar. Tá? Bom, os hormônios são formados aqui no organismo, no corpo. Tá? Eles são formados no corpo e também em 3 áreas do cérebro. A pineal, a pituitária e o hipotálamo. Está vendo onde eles ficam? Porque o hormônio nos faz agir, acabei de provar. Eles ficam na base do cérebro e no organismo.
Tá? Então, aqui quem está mandando hormônio para você agir é a criança mimada e o vovô e a vovó. O córtex que toma a decisão não libera hormônio. Tá? Ele recebe informação dos outros. Olha só curioso, existem os neurotransmissores. Neurotransmissor é alguma coisa também que te faz agir. Tá? É uma química no cérebro. E todos eles são produzidos e liberados na base do cérebro. A dopamina, a serotonina, que são importantíssimos. Por exemplo, a dopamina. Se você der um café para o cliente, café promove dopamina. Café faz o nosso cérebro promover dopamina, deixa ele feliz, animado. Tá? Ou cafeína, chá, qualquer coisa que tenha cafeína. Deixa o sujeito animado. E se você colocar um chocolatezinho 70, não é sonho de valsa não, viu? Sonho de valsa é açúcar. Chocolate 70. Ele tem tripofano. Tripofano, ele ajuda a produzir serotonina. Por quê? Porque a serotonina é um neurotransmissor, 97% dele é produzido no intestino e não no cérebro. E quando você não produz, você fica o quê? Enfesado, cheio de fezes. E vai fazer cagada, né? Certamente. Com certeza, tá? Então, se você servir um café e um chocolate 70, você promove no seu cliente dopamina, excitação, e você promove serotonina. E é na hora. Isso é biológico. Ah, Pedro, o meu cliente não toma café. Não importa, só o cheiro do café vai fazer isso. Porque a biologia, diferente do marketing, que são ciências sociais, economia, ela é padrão. Então, as dicas que eu estou dando aqui é para todo e qualquer cérebro. Tá? Aproveita e põe a sua marca dentro da xícara e não fora. Porque enquanto eu estou tomando café, eu estou vendo a sua marca. O nosso olhar não é reto, ele é 30 graus para baixo. Enquanto eu estou tomando café, eu estou vendo a sua marca. Você pode até escrever, que bom ter você aqui, que o cérebro dele vai captar. Ele não vai lembrar disso. Aí ele vai sair, né, ou do estande, ou da imobiliária, e falar, não sei, gostei daqui, né? Pessoal bacana. É o café, querido. E é o chocolate, querido. Tá? É claro que você não pode fazer cagada também, né? Óbvio, tá? Bom, vamos lá. Todos os nossos sentidos chegam pela base do cérebro. O tato chega pela coluna vertebral. O paladar chega pelo tronco encefálico. A visão também chega no tronco encefálico e a audição também. Então, todos eles chegam ou pela criança mimada ou pelo vovô e pela vovó. Nenhum deles chega pelo córtex, onde você toma a decisão. Isso quer dizer que, se eu usar cheiros, eu promovo excitação nesse sujeito. Se eu usar o tato, até a cadeira que ele senta influencia. Ah, o tato vende muito. Eu vejo empresas que escrevem, não toque no produto. Então monta museu, criatura. Monta museu, não monta loja. Tocar no produto vende muito. Tá? Os nossos sentidos vendem muito, nós temos que usar os sentidos. Né? Se eu tiver ali um rosa, cheiro de rosas, eu baixo a pressão sanguínea dele, eu acalmo ele, ele fica mais tempo no meu stand. Tá? Eu consigo influenciar com o olfato, com a visão, com o paladar. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que quem recebe informação do mundo aqui é a criança mimada e o vovô e a vovó. O que toma a decisão, o CEO do cérebro, ele não tem informação do mundo. Ele não tem contato com o mundo. Ele só recebe informação daqueles dois ali. Então, quem vocês acham que manda? Então, a gente compra, faz as cagadas e depois justifica. Ah, eu comprei este carro aqui porque este carro é o melhor custo-benefício. Desde quando o carro é custo-benefício? Você tira da concessionária, perde 20% do valor. Gasolina cara. Tem que pagar seguro. Seguro obrigatório. Onde que carro é investimento, gente? Mas aí justifica, né? O homem adora justificar. E vejam bem, eu falei das mulheres, mas quem gasta mais é o homem, tá? Que a mulher tem um padrão de compra biológico que é frequente e pouco. O homem, quando compra, ele acaba com a casa. Ele compra aquele carro que não podia, ele compra aqueles equipamentos que não podiam. Ele fode geral, tá? Não é a mulher que fode com a compra, é o homem, tá?
Então, o CEO do cérebro, ele não tem contato com o mundo. Todo o nosso contato é via sentidos, tá? Ou via as nossas emoções, ok? Olha só como é que funciona. Aqui está o comportamento, o que você percebe de uma pessoa. Aqui estão os pensamentos dela, você não vai dizer. Quanta pesquisa de mercado? 95% dos produtos falham. Novos produtos lançados falham. Por quê? Se for feita pesquisa. Vocês lembram daqueles carrinhos coloridos? Da Fiat, lembra? O azulzinho, o verde-limão, o vermelhinho. Cadê? Foi pesquisado. Cadê os carrinhos? Tá? Porque as pessoas dizem sim. Por que elas dizem sim? Porque nós captamos 11 milhões de bits de informação por segundo. Mas nós só temos consciência de 40 bits por segundo. Então, você não fala tudo que você está sentindo. O seu cliente não fala tudo que ele está sentindo. Então, ele guarda os pensamentos dele. Tá? As emoções, ele nem entende as emoções. As emoções, a neurociência separa, a psicologia também, mas as emoções, elas acontecem juntas. É que nem ex-mulher. Você ama e odeia ao mesmo tempo. Né? Barata, você tem ódio, nojo, tem um monte de sentimento, não existe um sentimento só, tá? Então ela não sabe te dizer. E os instintos, que são reprodução e sobrevivência. Tudo que a gente faz nessa vida, como qualquer animal, é para reproduzir e para sobreviver, ok? E isso aqui ninguém sabe, e é isso aqui que eu estudo. Aqui é o comportamento, que você pode ver do seu comprador. Mas você tem que ir mais a fundo e entender a motivação. A motivação está aqui embaixo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que faz o iceberg andar? O ar ou o mar? O que move o iceberg? É o mar. É o que está abaixo dos níveis conscientes, você não tem a menor ideia. Tá? Mas hoje nós vamos aprender a observar tudo isso e vamos aprender a usar isso. Fala para mim, essas listras azuis estão retas ou tortas? Tortas, né? Tá. Me diz uma coisa, cadê o passarinho? Passarinho, você deu bebida para eles, não? Não, no almoço? Gente, como é que pode estar torta se essa forma aqui é do mesmo tamanho dessa? Como é que elas estão tortas? Não é possível, vocês beberam. Olha que bosta, e o seu cérebro continua vendo torta. Eu estou mostrando para você aqui. Seu cérebro está vendo torta, e elas não estão tortas, elas estão retas. Viu como é que é? Olha só, olha rápido aqui, tem um muro, né? E tem aí, o que é aqui? Uma pedrinha? É um charuto. O seu cérebro não viu. Por quê? Porque não faz sentido para ele. Voltei lá na primeira. Não faz sentido para ele. Charuto no muro só se for macumba. Por que alguém ia pôr um charuto no mundo, uma cigarrilha no muro, né? Tá? Assim é o cérebro, o seu e o do seu cliente. É assim que ele funciona. A gente não tem a menor consciência, a gente adianta as coisas, tá? A gente imagina a realidade. Então, vocês precisam aprender que a realidade não existe aqui fora. E você fica batendo numa venda falando da realidade. Veja bem, a realidade está dentro da cabeça dele. Quer ver só uma coisa? Eu vou pedir para vocês, não precisa fechar os olhos, mas mentalmente vocês vão passar a mão em superfícies que eu vou falar. Passa a mão para mim numa parede de tijolinho à vista. Tranquilo? Passa a mão para mim numa parede de azulejo. Passa a mão para mim num sabonete. Passa a mão para mim num bombril. Passa a mão para mim num elefante. Passa a mão para mim num lençol de seda. Beleza? Sentiram? Sim. Beberam, Eduardo, porque não tem nada aqui. Cadê o lençol de seda? Como é que vocês sentiram? Levanta a mão quem já passou a mão em elefante aqui. E todo mundo sentiu. Beleza. Por que eu acabei de criar a realidade na cabeça de vocês? Se eu falar agora de um prato com um croissant em cima, folheado, amanteigado, crocante, quentinho, você corta ele, faz barulho, aí você abre e sai um monte de Nutella de dentro dele. Cadê? Eu criei realidade. A realidade não está aqui, a realidade está na cabeça das pessoas.
tá? A gente vê isso em política, as pessoas criam realidades, a gente vê isso em vendas, a gente vê isso em futebol, né? A gente vê em todas as áreas, porque a realidade não está aqui, a realidade está aqui. E aí, quando você aprende a criar realidade na cabeça das pessoas, elas vão aceitar aquilo, vira realidade para elas, tá? Vamos lá, então. Por que nós, vendedores, não fazemos o que devemos fazer? Primeiro, é a autossabotagem. Nosso cérebro é craque, tá? O medo é 2,5 vezes mais forte que o prazer no cérebro. Então, nós temos muito mais medo de perder do que prazer de ganhar. Tá? Isso por causa do nosso tataravô. Lá na savana, olha só, o nosso cérebro, a nossa espécie tem 200 mil anos. E o nosso cérebro não mudou de lá para cá. Então, nós temos um cérebro velho no mundo novo. Um cérebro de 200 mil anos. É a mesma arquitetura, a mesma química. A gente só se adapta, mas não mudou. E nós temos um tataravô cagão. Tá? Por quê? Vamos lá. Tinha uma moita. A moita balançava. Podia ser o vento, podia ser um leão, ou podia ser uma presa. O que o nosso tataravô fez? Vazou. O cagão vazou. Por isso que nós estamos aqui hoje. Tá? Por isso que existem poucos empreendedores, né? Natos. Né? Todos nós podemos virar empreendedores, mas nato tem poucos. Por quê? Porque o empreendedor foi lá. Quando tinha uma presa, ele se deu bem. Quando tinha o vento, ele passou fome. Quando veio o leão, ele morreu. Então, ele deixou poucos filhos. A maioria de nós é filho do tataravô cagão. Tá? Por isso que a gente se autossabota. Eu não vou lá, não. Vai dar errado. O cérebro está sempre trabalhando esse lado. Por quê? Medo. Medo de perder, medo de dar errado. Tá? Então, é um mecanismo de proteção do cérebro. Né? Ele é projetado para eliminar ameaças. Tá? Ali é a amígdala cerebral, aquela areazinha rosa ali. Tá? Então, a ativação dela provoca luta e fuga. E como o nosso cérebro é primitivo, quando a gente sai para caçar. E vendedor adora caçar a gente. Você vai numa loja, o vendedor vem voando, você está olhando vitrine, ele vem voando no seu pescoço. O que você fala? Obrigado, estou só olhando. Ele acabou de perder uma venda, babaca. Porque ele foi em cima de você. Você é o caçador. Então, o cliente de vocês é o caçador, e não você. Não avance no cliente. Ele está caçando, não vocês. Tá? Nosso cérebro primitivo é assim. Tá? Então, a gente está sempre evitando situações que podemos nos dar mal. A gente não arrisca. Eita, tataravô cagão, né? Que bosta, né? Porque a gente não quer arriscar. Tá? Nosso cérebro é preparado para isso. Outra coisa que a gente faz é procrastinar, enrolar. Né? O que é procrastinação? Procrastinação é a briga do córtex, o papai e a mamãe, com o emocional, o sistema límbico. Eles ficam travando um cabo de guerra ali. Tá? Então, você fica enrolando. Amanhã eu faço. Ué, por que não vai fazer hoje? Amanhã eu ligo. Por que não vai ligar hoje, querido? Por que vai deixar para amanhã? Ah, não. Exercício não é assim? A gente prometeu lá em dezembro. Janeiro. Não, janeiro é besteira. Depois vem o VVG Summit, não dá. Eu vou ficar 2 dias fora. E depois vem o carnaval, né? Fevereiro, besteira começar agora. Depois vem o carnaval, depois, enfim. Abril a gente começa. Né? É assim, a gente adia a dor e adianta um prazer. Vamos ligar para clientes? E agora não. Vamos tomar um chopp? Bora. Agora, né? Adianta o prazer e adia a dor. Esse é o nosso cérebro, tá? E a procrastinação é exatamente isso. E tem gente que tem procrastinação programada, que é aquele que senta e fala, não, hoje eu vou fazer. Aí ele senta na mesa, arruma o livrinho, põe os post-its, vai, ajeita o computador, fica horas arrumando a mesa. Chama procrastinação estrutural. Você fala, nossa, como ele é organizado. Não, ele é procrastinador. Ele fica arrumando as coisinhas para não ter que fazer o que ele tem que fazer. Tá? Então, chama procrastinação estrutural. E eu gosto de escrever no papel. Então, vou sair lá, vou lá na livraria, comprar lápis e papel, depois volta e eu ligo. Não. Tá? Bom, outra coisa que acontece é que o nosso cérebro é gastão. Ele gasta muita energia. Tá?
Você já viu isso, você já trabalhou sentado, quando você se concentrou muito em alguma coisa, e o que acontece? Você sai lá, parece que carregou pedra. Por quê? Porque o seu cérebro puxou energia. E a gente não gosta de gastar energia. Né? A energia no cérebro é cara. Nosso cérebro tenta economizar. E aí que eu falo que a gente tem que usar, né, contra os búfalos mancos. Eu tenho uma mentoria que se chama venda metabólica, né, que é entender o metabolismo e trabalhar com a venda. Então, por exemplo, aplicativo, você ama. Por quê? Porque não gasta energia. Fica com a bunda no sofá, pede carro. Com a bunda no sofá, pede comida. Né? E não sai. Tá? Por que eu chamo de búfalo manco? Imagina um leão, ele está com 3% de gordura. Esse leão tem que caçar, senão ele vai morrer. Ele pode caçar um filhote de javali, que é fácil caçar, mas vai ter que correr e pegar. Mas esse filhote de javali vai trazer pouca energia. Então, se ele tinha 3, gasta 1 e ganha 1, ficou no zero. Tá? Não valeu a pena. Então, ele tem que caçar o quê? Um búfalo. Mas o búfalo é bravo, ele está com pouca energia, o búfalo é grande, é bravo. Então, é difícil para ele caçar. Tá? Então, o que ele tem que fazer? Caçar um búfalo manco e velho. Por isso a teoria do búfalo manco. Então, nosso cérebro vive caçando búfalos mancos. Fazer o que é mais fácil. Tá? A gente sempre quer fazer o que é mais fácil. Para a gente. Né? O cérebro age assim. O seu consumidor também. Uma vez eu fui pedir um Uber lá em São Paulo, eu moro em São Paulo, uma avenida, a Santana, de 6 pistas, né, 3 e 3. Aí eu pedi um Uber, búfalo manco. O Uber chegou. Não chegou. Aí o Uber chegou. Eu falei, não, você não chegou, estou aqui. Ele falou, olha para frente. Ele estava lá do outro lado. Aí ele fez assim. Aí eu fiz. Ele falou. Eu falei, ai, caralho. Eu estava com muita pressa, eu estava saindo da academia, tinha que tomar banho, tinha que ir para uma reunião. Eu falei, tá bom, vai, atravessa no meio dos carros, vai. Então eu fui caçar um búfalo, a primeira coisa que eu achei foi uma hiena. Né? Essa mula do lado de lá. Aí entrei no carro, ele falou assim, olha, você está com dinheiro trocado? Eu logo pensei, eu falei, não sou eu que tenho que trocar dinheiro, é ele, né? Ele está prestando serviço. Eu falei, olha, eu tenho R$50. Ele falou, eu não tenho trocado, segunda hiena. Aí ele falou, podemos parar no posto ali na conveniência? A gente troca, né? Aí troca o dinheiro. Eu falei, é rápido, tá bom. Parou na conveniência, ele ficou, eu peguei o dinheiro e pus assim, né, no meio dos bancos. E fiquei. E ele ficou, eu fiquei. Aí ele pôs o braço assim e falou assim, você não vai lá trocar? Eu falei, você não quer que eu te leve para casa? Você não fazer isso hoje? Que hoje está duro para ti, né? Falei para ele, eu te levo. Eu pego o carro e te levo para casa. Então eu fui caçar búfalos mancos e achei só hiena. E é isso que às vezes acontece com o seu cliente. Por quê? Porque o búfalo manco é para ele, não para você. Né? Então não posso, vou aí, onde você quer, o que você quer, vou aí, tá? Então, por quê? Nós temos que aprender a economizar a energia do cérebro do cliente. Tudo que complicar a energia do cérebro, ele não vai querer, tá? Então, nós temos, assim, uma economia macro, né, do mundo, nós temos uma economia micro, que é a nossa, mas antes de tudo isso, nós temos uma economia interna, que é biológica. Vocês sabiam que produtos que ficam acima, por que as pessoas não compram? Porque o cérebro já calcula. Esforço físico. Por isso que ele compra na prateleira. Não é por causa da visão, porque a visão é 30 graus abaixo. Porque fica lá em cima. O mais aqui não gasta energia. Tá? Então, essa economia é importante. Tá bom. Pedro, como é que eu faço para não ter autossabotagem? Primeiro, estabelecer objetivos e dividir as metas. Eu tenho uma lista de 100 pessoas para ligar. Não fica um dia tentando, porque o seu cérebro vai gastar energia antes. Você vai lá e fala, hoje eu ligo para 10. Amanhã eu ligo para mais 10. Ou, hoje de manhã eu ligo para 5. Mais tarde eu ligo para 5. À tarde eu ligo para 5. Divide as suas metas. Não põe meta muito longa, porque o seu cérebro não vai topar. Ele vai pular fora. Tá? Outra, trabalhar, né, no conhecimento, no reconhecimento do seu valor. Como vendedor, como corretor. Né? Aprender que você é bom. E outra coisa que é maluco é praticar gratidão. Olha que coisa doida. Eu faço isso toda manhã. Quando você acorda, sentar na sua cama e agradecer, não importa para quem, pode ser para Deus, pode ser para o universo, não interessa, para Buda.
Você senta e agradece. Por quê? Quando você agradece, você começa a produzir serotonina, aquele neurotransmissor que eu falei que te deixa feliz, que te deixa bem. Então você levanta da cama já feliz, tá? Porque produziu serotonina é ciência. Se você agradecer, seja lá para quem, você está produzindo serotonina no seu organismo, que já vai te deixar bem. Depois você vai fazer o seu café, promover a dopamina, ficar feliz, você vai ver que começa o dia maravilhoso. Porque se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de gente que fala, vamos lá para o meu ganha-pão. Ganha-pão, caralho. Eu só saio para ganhar caviar e lagosta. Eu não saio de casa para ganhar pão. Não saio. Imagina. Tá doido? Saio de casa, ai, meu ganha-pão. Que ganha-pão, cacete? Vou ganhar caviar, vou ganhar lagosta. Tá? E tem muita gente que faz, né? Faz dessa maneira. Então faz a gratidão de manhã, já sobe aquela química, eu estou falando de química, não estou falando, né, de algo etéreo nem nada, é química orgânica, é comprovado, é ciência. Vai produzir serotonina e vai produzir dopamina, você vai ter um dia alucinante, tá? Um dia maravilhoso, ok? Vamos lá. Outra coisa, pedir resposta ou buscar soluções. Na verdade, a gente fica buscando resposta. Por quê? Porque o cérebro quer economizar energia. Me diz aí o que eu tenho que fazer. Gente, cada situação é uma. Né? Então, você tem que buscar soluções, né? Para suas dúvidas, para suas buscas, para suas vendas, e não ficar esperando resposta. É um processo evolutivo que prioriza a segurança, né, que permite que o seu cérebro não gaste energia. Então, o seu cérebro vai trabalhar pedindo resposta. Por que a gente adora chat GPT? E agora DeepSeek? Porque já dá a resposta, não tem que pesquisar. Puf! Quem é esse babaca do Pedro Camargo? Puf! Pedro Camargo é um babaca que fala de... Acabou. Eu não preciso pesquisar, estudar tudo que o Pedro estuda. Não é nada disso, tá? Então, é assim que o nosso cérebro trabalha, tá? E quando você tem a resposta, produz o prazer, libera dopamina, lá na base do cérebro, e invade o seu córtex. Você sente prazer e não precisa mais agir, você não precisa estudar, você não precisa buscar informação. Porque o prazer é ter aquilo rapidamente, ok? Bom, outra coisa, medo de fazer prospecção, tá? E eu falo isso de galera porque eu já trabalhei com muitas imobiliárias em São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, eu faço bastante, Florianópolis, como chama? Florianópolis, mas Balneário Camboriú também. Então, é uma área que eu gosto muito, que eu entendo muito, que vou a stand, porque eu sou assim, quando eu vou fazer uma palestra, eu vou aprender da bagaça antes, tá? Eu vou para a stand, eu convivo com corretores e tal. Então, a amígdala cerebral, ela trabalha a experiência do medo, né? Desafiadora, né? Então, tudo que te desafia, tudo que pode dar medo e não dar certo, eu vou ligar e ele vai falar o quê? Não, não quero. Tá? Então, a resposta é sempre a aversão ao risco. Então, você tem que trabalhar contra o seu cérebro. Falar, não, querido, papai e a mamãe tem que agir, porque se deixar para a criança mimada, ela vai dizer, não quero. Não, vai fazer lição de casa. Não vou. Lição de casa não vou, porque ela quer só o prazer. Tá? Então, nós precisamos aprender que a prospecção é muito importante e você tem que transformar isso num prazer. Vai tomar um monte de não. Que ótimo. Mas tomar um não como uma experiência que o seu corpo vai adquirindo. O seu cérebro vai aprendendo a tomar um não. Já você está até gostando de tomar não. Tá? Outras coisas que acontecem com a gente, erros de comunicação. Tá? A compra de um imóvel, na verdade, é um processo emocional. Né? Então, envolve uma quantidade enorme de sentimentos. Tá? Mesmo quando a gente está falando de comprador, de investidor. Tá? Investidor, você fala, não, investidor é racional, Pedro, ele pensa no dinheiro. E o dinheiro é o quê, querido? Emocional. Deixa ele perder dinheiro ou ganhar dinheiro para ver o que acontece. Então, dinheiro não é racional. A compra de um comprador não é racional. Ela é puramente emocional e instintiva. Ele não pode perder aquele dinheiro. E ele tem que ganhar com aquele dinheiro. Tá? E a gente fica batendo em coisas racionais. Entenda que ele está lidando com as emoções dele. Tá?
O do prazer ou do medo. E precisamos entender também, né, mesmo no comprador, que não é o comprador de imóvel, quem vai comprar um imóvel para morar, existem coisas diferentes. Existe gente que compra um imóvel e tem gente que compra um lar, que são coisas diferentes, né? São emoções diferentes envolvidas aí. Nós temos que entender o que eles estão fazendo, tá? Bom, outra coisa é ganhar ou perder dinheiro, como eu falei, é emocional. O seu comprador, ele não troca o cérebro quando ele vai comprar com você. Tá? O B2B, ou a empresa, ou seja lá quem for, o sujeito não troca, é o mesmo cérebro. Então, ele está ali com a criança mimada, ele está ali com a vovó e o vovô, com todo mundo ali. Tá? E ele também está com o cu na mão, de perder dinheiro, de arriscar com você. Tá? Se você não fizer um bom trabalho, se você não entender as emoções dele, se você não olhar nos olhos dele para conversar. Eu já falei, o passarinho brincou, celular na mão, nunca. Celular na mesa, nunca. Nem almoço, negócio, nem nada. Quando você põe o celular, o cérebro do outro, isso é uma pesquisa inglesa, o cérebro de quem está com você já reconhece que o seu cérebro está dividido entre ele e o celular. Então, esconde essa bosta, você não vai morrer. Te juro que você não vai morrer. Guarda esta merda. E olha para o sujeito, porque a gente perde oportunidades imensas. Tá? A respiração do sujeito pode te dar uma dica maravilhosa de vendas. Quando a gente respira, a respiração está ligada com o sistema límbico, com o emocional, com o vovô e com a vovó. Então, se eu respiro curto, eu estou com medo. Se eu respiro longo, eu estou ansioso. E você não presta atenção nisso. Você fica olhando para a bosta do celular e falando com o sujeito. Você não presta atenção na pupila dele. Olho claro, então, é a coisa mais fácil. Quando a pupila dilata, é sinal que o sujeito ou não está... É esforço cognitivo. Ou ele não está entendendo nada, ou ele está gostando muito. Aí vai depender da reação dele, né, do que ele está falando. E aí você pode mudar o seu trajeto de vendas, as suas, né? Quebrar as objeções. Olha na pupila. A pupila vai te dizer. Porque a pupila dele, a nossa pupila, ela é automática. Ela está envolvida com o tronco encefálico, com a criança mimada. Você entra num lugar escuro, sua pupila dilata. Você entra num claro, ela baixa. Você não consegue. Você não tem consciência disso. Você não fala, vou dilatar minha pupila. Não vai dilatar sua pupila. É o processo automático. E ela te dá insights do que o sujeito está sentindo. A respiração dele, aprende a olhar a respiração também, que você vai ver o que o sujeito está sentindo. Tá? A gente deixou de observar as pessoas, a gente fica com um monte de técnicas que são maravilhosas, mas deixou de entender o ser humano, né? O ser biológico, tá? Os hormônios, os neurotransmissores, que a gente tem que entender por quê. Pelo mesmo motivo que o engenheiro tem que entender, que um prédio ele tem que entender de cimento, de aço, de ferro. Então, você, como vendedor, está vendendo para um ser biológico. Você tem que entender que os hormônios influenciam, que a respiração influencia, que o sistema digestivo influencia. Tá? Se você não produz serotonina, você fica sem resiliência. Aí fica mandando, aí manda ler livro de resiliência, palestra, dobra o bambu, bosta nenhuma, come direito que você vai ter resiliência. Tá? Resiliência vem da alimentação, você produzir serotonina e ponto. Okay? Vamos lá. Bom, outra coisa na comunicação, a gente fala sobre como as pessoas falam, as objeções, o que elas dizem, mas a gente esquece que existem dois outros tipos de comunicação. Por quê? Nós somos seres físicos químicos. A biologia é isso, tá? Nada mais do que seres físicos químicos. Então, nós temos uma comunicação física e uma comunicação química. A comunicação física é a seguinte: eu tenho ondas eletromagnéticas aqui, estou produzindo ondas mecânicas, está entrando no seu cérebro como onda eletromagnética. Isso é física. É processo físico. E se você entender isso, você vai saber como acoplar um cérebro e arrastar para você. Tá? Vamos lá. Uma das formas é a prosódia. Eu vou dar um exemplo de prosódia para vocês. Eu poderia fazer essa palestra falando assim.
Eu falaria tudo que eu tenho que falar o tempo todo, não ia deixar de dizer nada, vocês iam falar que bosta de palestra. Mata o passarinho, pega ele na saída, acaba com o passarinho, com essa palestra é uma merda. Mas eu não faço isso. Eu uso a prosódia para acoplar o seu cérebro. Eu, às vezes, falo mais alto, às vezes eu falo baixinho. Olha o que ele está falando. Depois eu falo, eu estou usando as ondas mecânicas para o seu cérebro ficar grudado em mim. Prestar atenção no que eu estou falando. Isso é prosódia. Agora, vai você vender. Então, eu queria falar que aqui são 300 metros quadrados do terreno, mais você está tocando, e aqui tem um prédio, nós somos 5 elevadores. Vai para a puta que eu pariu. Dá sono. Vou dormir, eu vou para casa. Tá? Vamos dormir. Não tem prosódia. Né? Não tem prosódia, por isso em casa agradece, promove dopamina e serotonina para sua avó sair com prosódia. Senão vai ser uma merda. É que nem aqueles professores que a gente fala, nossa, sabe muito, mas não sabe passar, né? Porque não tem prosódia. Olha, que é a sua teoria? Foda-se você. Dá sono essa merda, tá? Isso chama-se prosódia. Isso é física, processo físico do nosso organismo. E também nós temos um processo químico. Quando a gente está em algum lugar, a gente transmite informações. Você vai fazer uma experiência quando você conhecer um cliente novo. Quando você conhece alguém novo, tá? Porque a química, o cheiro é uma coisa, é o perfume, né? É o shampoo, isso é cheiro. O odor é outra coisa, ele não é consciente. Tá? Presta atenção quando você der a mão para alguém que não te conhece, um cliente novo, a primeira coisa que ele vai fazer é isso. Ó. A mulher vai fazer assim. Por quê? Está vendo se você não tem patógenos para ele. Por isso você precisa comer direito. Se você trouxer patógenos, ele já não vai gostar de você. Eu não sei, não fui com a cara dele. Tá? Então, se ele tivesse consciência, ele cheirava, né? Tem patógeno. Não, ele não tem consciência. Então, ele vai mexer na barba. As mulheres vão fazer isso aqui. No batonzinho. É tudo perto do nariz. Faz essa experiência. Se você não tiver com o seu sistema imune bacana, não tiver comido direito, fazendo exercício, dormindo direito, vai aparecer. E aí ele não vai com a tua cara. Você perde a venda antes de vender. Isso é biológico, isso é padrão. Né? Olha só, quando você está... Imagina, como você chama, primo? O Diego. Eu e o Diego entramos numa sala e brigamos. Mas brigamos muito, o Diego quase me bateu, me deu um soco, eu quis dar umas porradas no Diego. A gente brigou e saiu. Quando a gente fica nervoso, vocês percebem que dá sudorese e também as mãos ficam molhadas. Isso é a química que você está deixando no ar. Se a gente sair daquela sala e entrar em pessoas para fazer uma reunião, as pessoas vão sentir o clima pesado. Por quê? Porque nós deixamos rastro químico. Então, nunca faça demissão numa sala e depois uma reunião motivacional, que você não vai se dar bem. Tá? Mesmo que as pessoas não saibam. E outra coisa, imagina eu, encontrando com saudade, como é que você está? Eu estou bem, Pedro, em São Paulo está ótimo, e aqui... A gente vibra, a gente sai da sala, vocês vão entrar na sala, vocês vão falar, nossa, tem uma vibe boa aqui, né? Não é vibe, é química, nós deixamos essa química no ar. Tá? Não falam que cachorro percebe o cheiro do medo? Nós percebemos o odor do medo. Então, se você tiver com medo da venda, não agradecer de manhã, não fizer as coisas que eu estou falando, você vai chegar com o cu na mão, você vai chegar nervoso, e isso vai transmitir a química, o odor seu vai passar para ele. E aí ele fala, não sei, eu tive um instinto, aí eu cresci na negociação. Que instinto, cacete? Isso é química. Você está passando o cheiro, o odor do medo para ele. Você está passando o odor do medo, ele está sentindo o odor do medo. Tá? Então, precisamos nos cuidar. Pedro, como é que eu faço isso? Vamos lá. Tem uma reunião importante, quer vender? No dia anterior, não como carne de espécie alguma. Nem peixe, nem frango, nada. Não como carne, porque carne vai ficar e vai liberar odores ruins. Tá? Não como nada que tenha leite, né? A não ser se for kefir, umas coisas assim que pode, tá? Porque tem micro-organismos. Não tomem leite. O que vocês fazem à noite? Um copo de água, que limpa o organismo, e limão, com limão.
porque o limão é antioxidante. E no dia da reunião de manhã, você come frutas cítricas. Você vai exalar um odor bacana. Você vai conseguir passar informação química, uma comunicação química boa. Então, precisa comer direito. Essa história de, eu sou workaholic, não dá tempo. Vá merda. Você tem tempo, sim, faz marmitinha. Marmitinha é chique hoje. Marmitinha é bacana, tá? Comam direito. Isso vai fazer você ter um bom odor, tá? E não tenham medo, ok? Isso é biológico, tá? Então, o odor do medo é fundamental, tá? Bom, a negociação também é outra coisa. A neurociência também estuda negociações, né? Então, ela vai buscar informações sobre como age o outro lado, como nós estamos conversando. Como que eu tenho que me preparar para agir com o outro lado, né? Então, eu preciso entender isso para me dar bem numa negociação. Então, eu preciso entender as minhas emoções e entender as emoções do meu cliente. E, a partir de hoje, vocês sabem, né? A partir de hoje, as emoções estão claras para vocês, né? Que a gente tem, elas são automáticas, mas eu posso ter consciência da minha emoção, tá? Primeira delas, ansiedade, né? Pessoas, isso é pesquisa, tá? Pessoas que sentem ansiedade vão fazer oferta inicial mais fraca, né? Negociadores ansiosos fazem acordos 12% mais baratos do que deveriam ser feitos, né? Menos atraentes, menos vantajoso para ele. Porque ele está ansioso, o que o cérebro dele quer? Vende logo. Não, vende logo não, vamos negociar, né? É o prazer de negociar, né? As pessoas têm medo, muitas vezes têm medo de negociar. A negociação é um prazer, é uma relação bacana, tá? Então, a ansiedade é uma delas, né? Então, como é que eu faço, Pedro? Muda a sua respiração. A respiração muda a sua ansiedade. Eu falei para vocês, ela tem direta e imediata ligação com o sistema límbico. Então, quando eu respiro antes de uma venda, quando eu faço exercício de respiração, eu acalmo. Por quê? A respiração, ela muda as ondas cerebrais. Normalmente, quando a gente está agitado, como eu estou aqui, é onda beta, trabalho, vocês estão trabalhando, correndo, ligando, as ondas betas, são as ondas mais agitadas do cérebro. Quando você para um pouco, 15 minutinhos, e respira, vai de onda beta para onda alfa. E a onda alfa, que bacana, alguma merda me ligando aqui, na hora da palestra, e eu falo, desliga o celular, bosta. É uma mula. Então, a respiração, o que ela vai fazer, a respiração? Ela vai ativar o seu sistema límbico e vai mudar a sua emoção. Se você estiver ansioso ou estiver com medo de alguma coisa, a respiração vai te acalmar. A gente fala isso, não fala? Calma, respira. A respiração muda, mas comprovadamente a respiração muda o seu estado emocional. Então, respire antes de uma venda, respire antes de uma ligação. Porque às vezes a gente tem medo de ligação, né? Prospecção, respira. Faz uma coisa de respiração e aí liga. Você vai ver que o seu cérebro muda tudo, tá? Porque você passa a entender qual é a emoção que você está sentindo, né? Eu faço muito exercício de respiração, tá? Você tem, o medo é uma coisa nossa, né? Eu falei para vocês, o tataravô cagão, está enraizado no nosso cérebro, né? Então, o que a gente chama de viés negativo, né? Os nossos ancestrais, eles fugiam das ameaças, né? Para depois achar, então, ele ia olhar aonde estava a ameaça, aonde estava presa. Vocês sabiam que é por isso que as pessoas gostam de andar alto? Porque é mais caro andar alto. Mesmo apartamento é mais caro. Por causa disso. Porque lá de cima, os nossos ancestrais conseguiram ver aonde tinha presa e aonde tinha predador. O macacão fica lá em cima da coisa. Os macaquinhos ficam correndo lá embaixo, buscando comida para o macacão. O macacão não desce. Organograma não é assim? Macacão lá em cima da empresa, não é? O macacão lá em cima, o macaquinho aqui embaixo. Vocês já viram o CEO da empresa no térreo? Não. Se tiver um mezanino, ele está no mezanino. Se for a laje, ele está na laje. Ele nunca está no térreo.
O organograma é biológico. Tá? Então, a gente ama estar acima. Quem mora lá no 15º na cobertura se acha melhor do que os outros. Desce no elevador pomposo, né? Ah, ele é do 3º. É que bosta. É o mesmo apartamento. Tá? Mas chega a ser, uma vez eu perguntei para o corretor, chega a ser até 35% mais caro. Né? Porque está lá em cima. Por quê? Porque nós somos macacão. A gente quer ficar lá em cima olhando. Aí faz varanda gourmet, que ninguém usa aquela bosta. A churrasqueira você põe vasinho de flor. Não faz churrasco, bosta nenhuma, e nem vai na varanda. Mas você quer, né? Essa visão. Isso é biológico. Né? Eu lembro até de organograma, falar, Pedro, tá bom, mas e organograma circular? Falei, de pinguim. Pinguim é assim, porque eles ficam no frio, um defendendo o outro, o chefão fica no meio, bem folgado. Pinguim faz organograma circular, então é biológico, tá? Tudo que a gente faz é biológico, é ancestral. Tá? Então, em negociações, né, quando você está com medo, né, e hoje é complicado, porque você tem muita concorrência, muita gente, né, o nosso cérebro vai sempre se concentrar no viés negativo. Ah, isso não der certo. Ah, se eu ligar e falar não. Ah, isso... Gente, é da vida, beleza, vamos lá. Você vai aprender com o não. Né? A gente foge do não. A gente foge das respostas, tá? Não pode. Então, você tem que gerenciar. Uma coisa que dá para fazer é ressignificação cognitiva. Né? Ressignificar consiste, né, você parar de pensar nas perdas potenciais e pensar nos ganhos potenciais daquela negociação. Mesmo que eu perca aquele negócio, eu aprendi, da próxima vez eu não vou fazer mais. Só que a gente vê sempre pelo lado negativo. Né? Então, tem que ressignificar. Tá? Parar e mudar a sua mentalidade para positiva. Porque o seu cérebro, naturalmente, vai levar para negativa. Tá? Estou mostrando para vocês que, biologicamente, ele vai levar para negativa. Você tem que ressignificar. Tá? Essa é a virada de chave que as pessoas falam, quando começa a ter coragem, tá? Para agir, né? Para errar, para voltar e fazer de novo. Uhum. Eu, no meu começo, gente, isso há 14 anos atrás, eu era gangorra. Eu sentava, as pessoas levantavam e iam embora. Falava, ih, lá vem o Pedro com aquelas besteiras dele. E sai. Lá vem o Pedro. Hoje são os mesmos caras que me chamam para dar aula de pós-graduação. Tá? Então, e eu não tive medo. Ah, e o Pedro fala besteira, os acadêmicos, acadêmico de USP, tudo, o Pedro fala besteira. Bora, eu acredito no que eu estou falando. Tá? Estou estudando muito para isso. Então, nunca tive medo, nunca levei para o viés negativo. Tá? Publicar livro. Eu nunca fiz um livro pensando no que a editora queria. Eu pus o meu sentimento, o que eu queria escrever, como eu queria. E como eles ficam muito originais, as editoras querem. Tá? Regulação emocional. Né? Envolve reconhecer as emoções negativas, né, que estão te atrapalhando, e aí você começa a mudar esse viés negativo, que eu chamo de síndrome de rádio. Ó Deus, ó céus, não vai dar certo. Ah, eu vou ligar e ele não vai atender. Ah, eu vou ligar e ele vai dizer não. É síndrome de rádio. Né? Adoro uma síndrome de rádio. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso gerenciar minha ansiedade, meu medo e tudo? Tá? Bom, primeiro, se tornar consciente das suas emoções. Né? Porque aí você pode controlar. Se você não tem consciência, você não controla. Né? Reconhecer fonte externa que não tem a ver, pode ter a ver com a sua família, com alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, que estão te atrapalhando. Né? Outra coisa, entender e gerenciar as emoções é crucial para o seu resultado. Por quê? Porque você vai entender não só a emoção do outro, mas a sua. Né? E aí tem técnicas que são muito legais. A primeira é respiração profunda, que eu falei para vocês. A segunda é a técnica dos porquês, que ela é irritante. Você vai falando porquê. Quando você fala o porquê, você vai indo mais fundo no seu cérebro. Mas tem que ser honesto. Eu uma vez estava dando aula, e aí a galera tinha assim, 3 lixando a unha, uma fazendo trança na outra, o outro 2 no computador, mais outros no celular. Eu falei, não estão prestando atenção. E professor é cuzão. Todo professor é cuzão. Ele não fode em casa, ele vai foder com o aluno. É básico de professor. Né? Então, o que eu fiz? Eu já fiz aquele olho de metralhadora assim,
E fui dando aula e pensando comigo, não estão prestando atenção? De 10 perguntas, 9 vão ser dessa aula. 9, palhaçada. Você dá 15 aulas e pega tudo uma só? Só para fuder com os alunos? Né? Vai trepar, vai sair, vai para casa, vai fazer alguma coisa, tá? Então, eu faço os porquês. Aí eu saí e fui fazer a técnica dos porquês, que eu já estudava, né? E ainda dava aula na graduação. E aí eu fui lá e sentei, peguei um café, fui num lugar tranquilo e falei assim, tá putinho por quê? Porque essas caras não querem mais nada com a vida, quer beber, essa graduação, essas moleques... Eles não querem nada, por quê? Porque estavam lá no celular, eu falando comigo mesmo, estavam lá no celular, o outro fazendo trança na outra, lixando a unha, nem pensando. E estavam fazendo isso por quê? Aí começa a pegar. De repente a aula não estava boa, né? E a aula não estava boa, por quê? Porque eu já estudo biologia, eu já não acredito nesse marketing tradicional, né? Eu já acredito em outras coisas. Então, eu cheguei a fundo. Por quê? Quando você faz essas perguntas do porquê, você vai chegando no seu sistema límbico, no seu tronco encefálico. Sistema límbico, medo, né? Medo de tronco encefálico, medo de perder as aulas. Se os alunos deixarem de prestar atenção, eles começariam a me avaliar mal. A aula era uma bosta. E aí o medo de perder a aula, né? Porque a gente ganha por aula. E se eu perdesse aquela turma, eu perderia várias aulas. Eu cheguei no cerne. E aí eu cheguei à minha conclusão. Acabou, chegou, deu na graduação. As pessoas não querem ouvir o que você tem de novo, e você está desanimado com o velho. Então, já não vai mais. Aí eu passei da aula só em pós-graduações, né, como dou hoje no Brasil inteiro, mas só em pós-graduações. Tá? Então, fiz a técnica dos porquês, funciona muito, é irritante, você vai ficando irritado com você mesmo. E o outro chama-se imaginação guiada. Eu mostrei para vocês que a realidade não está aqui fora. A realidade está aqui dentro. Lembra do vestido? Preto, é azul, a lista é azul, é preta, é dourada, é preta, é azul, é dourada. Cada um fez de um jeito. Os nossos olhos, eles não veem, eles captam luz. A visão está aqui, no occipital. Então, a visão é como você vê aquilo. E não é como os outros. E aí a gente fica brigando com fatos, né? Mas veja bem, porque isso é uma metragem do terreno. Caguei. Não, a realidade, né, realidade, como dizem, não a biologia, ela vem de fora e você não tem controle. A realidade criada, a imaginação guiada, ela vem de dentro, então você pode controlar. Tá? Imaginação guiada é o que o Michael Phelps faz. O Michael Phelps, antes de nadar, ele se concentra muito, vocês veem que ele fica muito de fone, né? Ele pensa assim, e se cair a sunga a hora que eu pular na piscina? Eu vou nadar pelado. Dane-se, eu vou nadar pelado. Beleza? E se entrar água no seu óculos? Tá. Aí ele vai lá, antes, cai na piscina, naquela piscina ele conta as braçadas dele. Ele conta as braçadas, então, se entrar água no óculos, ele não fica nervoso, porque na hora a gente fica nervoso, né? Entra, você perde, ele não fica nervoso. Entra água, ele conta as braçadas, ele sabe que 17 braçadas ele pode virar e voltar. Mais 17 ele vira e volta, e ele ganha. Pode cair sunga, pode entrar água no óculos, pode tudo. Isso é imaginação guiada. Então, antes de competir, ele imagina tudo que possa acontecer, de mal. Tudo. E se eu escorregar na baliza? Tudo. Por isso que ele nunca se dá mal. E a gente tem que fazer isso, imaginação guiada. Antes de ir para uma negociação, pensar tudo de errado que possa acontecer. Por que que isso é bom? Tá? E o Usain Bolt faz também, tá? E o Usain Bolt, porque é o seguinte, ele pede silêncio quando ele vai correr, porque nosso cérebro sincroniza. Tá? Ele sincroniza. Por exemplo, você começa a bater palma, um bate palma, o outro bate diferente. Quando você vê, está todo mundo batendo no mesmo ritmo. Isso é básico, é biológico. Tá? É uma ritmicidade que todos nós, quando todo mundo dança no mesmo ritmo, uns dançam mal, mas está no ritmo. Tá? E corredores não podem ouvir a passada do outro. Se ele ouvir a passada do outro, ele não vai para frente. Ele não consegue correr. Ele vai correr junto com os outros. Então, ele tem que desligar da passada do outro. Então, ele já planeja isso. Em maratona é isso, né? Quando sai aquele bolinho da frente, eles estão naquela passada. O cara pode estar morto, mas ele não sai da passada.
E quando ele tem que sair para ganhar a corrida, ele tem que parar de ouvir a passada dos outros. Porque se ele ouvir, ele não consegue sair dali. Parece imã, tá? Então, o que, que acontece? A imaginação guiada, ela promove a realidade dentro do seu cérebro. Ela promove as mesmas químicas que aconteceriam na hora da negociação ali. As mesmas químicas. Porque você está criando realidade. Então, você passa por tudo. Você passa por medo, só imaginando as coisas que possam dar errado numa negociação. Você passa pelo medo, você passa pela ansiedade, você passa pela raiva do cliente que você tem, e que você queria aquele dinheiro, e que você não vai ter aquela comissão. E tudo é químico. Eu não estou falando, não é guruzice isso é químico. Né? Então, você vai ativar o sistema nervoso autônomo e as mesmas substâncias que seria na situação. Quando chegar na situação, você está calmo. Primeiro, você já pensou em todas as saídas. Se ele falar, não, é caro. Ah, preciso falar com a minha mulher. Ai, não sei, vou pensar. Ai, estou vendo para o outro lado. Você já está preparado. E isso, gente, de novo, vou repetir para vocês, é químico. Quando você imagina a situação perigosa, o seu cérebro já produz todas as químicas de defesa. O cortisol, a ocitocina, todos que vão te defender, a testosterona, tudo que vai acontecer, progesterona, estrogênio. Então, fisiologicamente, ele se prepara para aquele evento. Isso significa que você está preparado para aquilo. Imaginação guiada é fantástica. Tá? Faço sempre... Tá? Tem duas coisas que eu faço. A imaginação guiada, antes de entrar, fico imaginando. O que pode acontecer? Eu venho, olho o pau. E se eu cair aqui tropeçado? Tá, eu vou inventar uma piada, né, de caiu. Tá? Para as pessoas rirem. E se falhar o slide? Eu penso em tudo. Tá? E outra coisa que eu faço, que aumenta a testosterona, é fazer gestos largos. Tá? Isso eu faço escondido, ninguém vê, mas eu vou lá e falo assim, e hoje eu vou entrar naquele VGV e vou arrebentar, que eu vou fazer uma palestra alucinante. Por quê? Quando você faz gesto largo, você promove testosterona. Aí você vira um cão chupando manga. Você entra que nem pombo. Porque, na verdade, eu sou tímido, eu sou quieto, mais tímido e tal. Mas quando eu me preparo assim, eu entro que nem pombo, já entra com o peito, já entra que nem pombo, eu sou fodido aqui. Né? Faço isso, eu tenho palestra de 700, 800, 900 pessoas da Pearson, que é o Wizard, né? Que tem, velho, e é assim, você entra, eles vão botando holofote em você, enfim. Eu me preparo antes, eu promovo a química interna. E também imagino, ok, se eu tropeçar, porque vocês viram que eu gosto de andar, se eu tropeçar, eu vou inventar uma piada para tropeçar. Fazer uma brincadeira para as pessoas rirem e não ficar aquela coisa chata, né? Tá? Eu vou pensar alguma coisa. Falou slide, eu vou pensar alguma coisa. Falar slide, eu vou fazer isso. Tá? E é assim, imaginação guiada. Respiração, porquês e imaginação guiada, eu garanto o sucesso para vocês numa negociação. No mínimo, vocês vão estar muito calmos numa negociação. O que não é, se não fizer, não é uma coisa calma. Né? Você precisa daquilo. Né? Então, adiante o futuro na sua cabeça. Tá? Faça esse exercício de adiantar o futuro. Tá? Outras coisas que são muito importantes. O cérebro não opera no vácuo, ele opera num ambiente. Ok? Quando um cérebro, está num ambiente com mais de 3 metros de pé direito, tá? 3,20, um pouco mais, daí para cima, o cérebro divaga, ele viaja. Chama Default Mode Network, que é um processo que a gente começa a viajar e imaginar. Tá? Por isso que loja de departamento, ela tem o teto alto, para você viajar naquela roupa, se imaginar no casamento, mais bonita que a noiva, né? Arrasando, não sei o que. Tá? E teto baixo, ele faz o cérebro concentrar. É o contrário do teto alto, o cérebro se concentra. Então, assim, vai vender o imóvel, falar da vida do sujeito, né, e não de metragem só, mas falar como vai ser a vida do sujeito naquele lugar, faça isso num teto alto. Porque o cérebro dele, olha, imagina os seus filhos correndo aqui. Essa piscina vai ser fantástica, depois tem ali, depois tem nesse aqui. Imagina você tomando um vinho aqui nessa sacada. Faz ele viajar.
tá? Teto alto. Aí, quando você for fazer o contrato, às vezes tem caixa econômica envolvida, tem coisa, e porque depois também ele pode alegar, você não me falou isso, por quê? Porque você fez num teto alto, ele não prestou atenção. Vai para um teto baixo. No teto baixo, o cérebro dele foca. Quando foca, ele presta atenção no que você está falando e depois não vai alegar que você não falou. Tá? No teto alto, ele vai viajar, não vai prestar atenção e você vai dançar, porque depois ele vai reclamar que você não falou aquilo. Tá? Então, o teto muda o processamento cerebral. Tá? Outra coisa, quando quiser que ele foque no teto baixo, mesa com ponta. Vocês viram a amígdala cerebral, né? Tá? A amígdala cerebral, como eu mostrei para vocês, do luto-fuga. Quando a gente passa perto de uma mesa que tem ponta, o seu cérebro passa assim, ó, para não arranhar. Tá? Para não arranhar. Você não passa perto de mesa com ponta. Quando a mesa é redonda, você cola o barrigão e esfrega. Passa na mesa. Tá? Você passa tranquilo. Porque não ativa a amígdala cerebral. Então, quer fazer ele sonhar? Teto alto e mesa redonda. Quer fazer ele prestar atenção? Teto baixo e mesa com pontas. Porque o cérebro dele vai focar no que você está dizendo. Tá? E isso tudo é pesquisa, ok? Outra coisa é termorregulação. Quando você dá a mão para alguém, e essa pessoa tem mão fria, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Nossa, que mão gelada. Você nem pensa em falar oi para a criatura, né? Oi, boa tarde. Você fala, que mão fria. É a primeira coisa que vem. Porque tirou você da termorregulação. Nós temos que ficar em 36, 36,5. Né? Bebê, às vezes, chora para ficar no colo, porque é termorregulação. Isso é biológico. Tá? Então, nós vamos tomar cuidado com isso, com temperatura. Tá? Acho que pus até outra aqui também. Ó. Já vamos falar dele também. Temperatura. Tá? Esse aqui é cuidado com a temperatura no stand, cuidado com a temperatura na imobiliária ou na construtora. Por quê? Porque a temperatura faz o cérebro focar em esquentar o corpo e não prestar atenção em você. Né? Você percebe isso quando as pessoas começam a mexer o pezinho assim. O mexer o pezinho é para esquentar o corpo, não é consciente. Ela começa a esquentar. E o cérebro, então, deixa um pedacinho, já gasta energia, um pedacinho dele vai para esquentar o corpo e não prestar atenção em você. Então, cuidado com o lugar frio. Homem é diferente de mulher. Homem põe o ar-condicionado lá no toco. Né? Mulher tem um metabolismo mais lento e mulher tem menos músculo. Mulher sente mais frio que homem. Então, se vai o casal e você gela, porque você é homem e deixou ali, você vai perder a atenção da mulher. Que na maioria das vezes compra. Né? Você vai perder a atenção dela na hora. Porque o cérebro dela vai focar em esquentar o corpo. Fiz palestra na Hyundai, há umas 3 semanas, e eu estava ensinando isso para eles. Porque você vai nas concessionárias, elas são geladas. Por quê? Porque a maioria dos vendedores são homens de carro. Aí a mulher, vamos embora, bem. Ela não sabe o porquê, mas é porque está frio ali para ela. O corpo dela não gosta daquilo. Ela quer ir embora. Tá? Ela vai embora. Tá? E outra coisa, é besteira, gela a sala depois do almoço para ninguém dormir. Isso é besteira porque você gela a sala, as pessoas concentram em esquentar e não vai prestar atenção no palestrante. Tá? Voltando aqui, outra coisa que vocês podem fazer. Quando alguém chegar no stand, quando alguém chegar no seu escritório, não vai matar a criatura de calor, né? Porque aqui está um calor do caçamba, né? Não vai matar a criatura, você tem que dar um copo de água gelada, um suco, alguma coisa. Mas não negocia. Só depois, quando você der um café quente, um chá, alguma coisa, 5, 10 minutos depois é que você vai negociar. Vou explicar o porquê. Pesquisas várias feitas pelo mundo mostram que quando a gente segura ou sente coisas frias e vamos negociar ou conversar com alguém, essa pessoa do outro lado parece mais difícil de negociar. Mais fria, literalmente, né? Mais difícil de negociar. Quando alguém segura uma coisa quente, você que está do lado de lá parece mais afável, mais bacana de negociar. Então, não vai matar a criatura de calor, dá uma água gelada, dá um suco, espera 10 minutos, espera o corpo dela se acostumar com o ambiente, aí sim você dá um café, um chá ou alguma coisa, e aí você começa a negociar. Tá?
Se puder, um chazinho, com um cafezinho, com chocolate, aí você começa. Porque com o corpo fora da termorregulação, você não vai conseguir vender, porque o cérebro não vai se concentrar em você. Tá? Inconscientemente, o cérebro está trabalhando para esquentar o corpo. Tá? É tão inconsciente que, por exemplo, quando você treme de frio, é inconsciente, você não consegue parar. O que é tremer? É o corpo gerando energia para esquentar. A mesma coisa é mexer o pezinho. Começa a mexer o pezinho. Então, cuidado, principalmente quando tiver mulher no negócio, tá? Negociando. Cuidado com a temperatura do local e cuidado com a água e o café. A termorregulação. Né? Tudo isso influencia brutalmente e, às vezes, a gente perde negócios e não sabe por quê. Puxa, eu fiz tudo direitinho, né? Por causa da biologia que ninguém quer estudar, né? Que ninguém vai olhar. Tá? Bom, vamos lá. Como funciona o cérebro do cliente quando ele pensa em comprar? Esse aqui eu já passei para vocês. É o comportamento, é o que ele fala e o que está abaixo é o que nos interessa. Eu vou mostrar aqui para vocês, depois aí eu vou pedir para passar lá para mim, eu não sei se eu consigo por aqui. Eu vou passar um vídeo que é o trailer do Avatar, e vocês vão ver, eles estão com eletroencefalograma e estão vendo aonde o cérebro dele age. Por que eu uso esse comercial para mostrar isso, a comunicação? Porque ele tem tudo, ele atinge todas as áreas que precisam. Pode até pôr aí já. A parte da audição funcionando muito bem, a visual, a atenção executiva, o significado pessoal, o que significa para mim, tudo funcionando. Presta atenção. Todas as áreas ativas são as áreas que estão sendo ativadas. Significado pessoal, a atenção do sujeito, o foco, áudio, o visual, o auditivo. Isso é uma pesquisa de neuromarketing, tá? Para ver qual trailer vai ser o melhor trailer para ser lançado. Esse é o do Avatar. Olha a ativação. Só para vocês entenderem como é que a gente faz pesquisa, como é que a gente estuda o cérebro do consumidor, tá? É exatamente assim. Vocês viram que ocupa o cérebro todo, e é isso que você tem que fazer, porque quando você ocupa o cérebro todo, ele foca em você, porque tem muita distração em volta. É difícil você prender uma pessoa. Imagina no telefone, né? Então, o grande lance aqui é a história. Nós precisamos aprender a contar histórias. A gente não conta história. Quando você fala um fato, ele ativa duas áreas do cérebro, Wernicke e Broca. E o fato, eu posso discordar de você. Não, esse bairro aqui é muito bom. Eu discordo. Né? Eu posso discordar. Agora, quando você conta uma história, não, vendi um apartamento passarinho, ele veio para cá. Gente, ele está tão feliz nesse bairro, porque tem tanta gente, as pessoas são tão bacanas, o IDH aqui é maravilhoso. Eu estou contando uma história. Como é que você vai contestar? Falar, mentira. História não tem o que contestar. Então, vocês precisam aprender a contar histórias como aqui. Que história ativa. O passarinho, depois que veio para cá, no apartamento que eu vendi para ele, mudou a vida.
porque ele convive com gente legal, esse bairro é bacana, ele começou a ficar mais animado, ele começou a ficar feliz, aí ele começou a vender mais, aí ele montou o VGV. Como é que você vai contestar a minha história? Ah, não é verdade. Então nós precisamos aprender a contar histórias. E vocês devem ter história de monte. História é o que não falta para vocês. Tá? E sempre quando contar uma história, tem que ser uma história com valência. A história não pode ser morna. Ninguém se interessa por história morna. Né? Vamos lá. Você pega os grandes nos Estados Unidos das Big Techs. Todo mundo, coitadinho, começou na garagem. Hoje são milionários. Todo mundo começa na bosta e vira milionário. O Pablo Marçal começou na bosta, coitadinho, hoje ele é milionário. Né? E toda a história é assim. Cinderela. Se você contar uma história de Cinderela, não importa. Aí não, a Cinderela assim, ela era feliz pra caralho, tinha mãe e pai. A mãe morreu, fudeu. Né? Negativo, valência negativa. Depois veio, aí ela ficou com o pai, mas aí o pai arrumou uma madrasta e 2 vacas junto, que são aquelas filhas, fudeu de novo. Negativo de novo. As vacas fuderam com ela, aí as vacas não deixaram não sei o quê, aí veio o baile. Eu vou pro baile, veio, subiu positivo, eu vou pro baile, vou fazer um vestidinho aqui, eu vou pro baile. A madrasta foi lá e as vacas e rasgaram o vestido, foi pra bosta de novo. Foi para merda de novo, voltou de novo. Né? Aí ela volta, ela conseguiu pro baile, abóbora, os ratinhos. Ai, que felicidade, está no baile. Aí ela sai correndo, fudeu, perdeu o sapatinho. Não vai tomar, fudeu tudo de novo, vai pro negativo. Isso chama valência. Toda história tem valências. Você não pode contar uma história flat. Ninguém se interessa por história flat. Tá? Eu conheço a Luísa pessoalmente, do Magazine Luiza, a Luizinha. A Luizinha começou numa lojinha lá em Franca com a tia dela. Hoje ela é milionária. A grande inteligência da empresa que criou a Magalu é o filho dela, o Ayrton. Ele tem uma história maravilhosa. Ele é de uma competência, mas a história dele não interessa. Porque ele nasceu rico e continua mais rico. Não tem interesse. Tem que ser fudido, tem que começar. Passarinho estava na bosta. Vou falar uma coisa para você. Passarinho estava na merda quando eu consegui. Falei, não, Passarinho, você vai conseguir, nós vamos fazer um financiamento. Hoje o Passarinho está podre de rico. Tá? Isso nos interessa. Né? E não, olha, o Passarinho começou na rua, ele era de rua, ele virou mendigo e está hoje, até hoje. Caguei, não interessa. Tá? Tem que provocar noradrenalina, é uma química. Então, usem histórias. Histórias funcionam muito. Tá? E aí, quando o cliente fala, vou pensar, né? Ou vou falar com o meu cônjuge, você já fez cagada. Se ele fala, vou pensar, vou falar com o meu cônjuge, você fez cagada. Tá? Você já deixou alguma pontinha no cérebro dele, você não resolveu alguma coisa. Tá? Por quê? Porque falta empatia. E veja bem, não confunda empatia com simpatia. Gente fofa não vende. Fofo não vende. Ai, que fofo. Não vende. Tem que ser empático. Empático é se colocar no lugar do outro. O que aquela pessoa realmente está... Você se coloca no lugar. Então, ouça bastante e se coloque no lugar dele. Para ver o que ele está passando, o que você pode oferecer de bom para ele. Isso é empatia. Tá? Não é simpatia. Uma vez eu estava num stand de vendas e chegou uma mulher, um casal, eles queriam ver, né? Eu acompanhei o corretor, né? Para ver. E aí eles foram ver o quarto. E eu fiquei, antes dela entrar no decorado, ela estava com uma fita métrica. Aí chegaram lá, e o corretor não prestou atenção. Ele não prestou atenção. Chegou lá, a fita métrica era para medir se caberia a cama dela naquele quarto. Ela está preocupada com a cama, levar a cama. E o corretor não prestou atenção. Né? E uma das paredes dava para ser tirada. Né? Então, o corretor não alegou. Ela mediu, ficou com uma carinha assim, será que cabe, será que não cabe? Aí eu passei, atropelei, né? Eu sou doido, fui lá, atropelei e falei, essa parede aqui, ela sai. Porque você pode aumentar. Então pode aumentar, a gente pode pôr a cama assim, e vai com a fita métrica. O corretor não prestou atenção nisso, que a emoção dela estava na cama dela.
Estava no quarto, ela adorou o apartamento, tudo é legal, mas o foco dela estava ali. Ele não teve empatia. Quantos corretores já não vi que estão mostrando, né, a maquete e tem criança, e caga para a criança. Fica falando com o pai, assim. Às vezes nem olha para a esposa, né? Fica falando com o pai. E não chama a criança, fala, vem cá, olha o tamanho desse parque aqui que vai ter lá. Olha essa praça molhada aqui, como vai ser maravilhosa. Você vai adorar, você vai jogar bola aqui, vai ter um monte, já tem um monte de criança, viu, da sua idade nesse prédio. Não, larga a criança. Aí monta um lugarzinho esdrúxulo para pôr a criança para brincar, para não encher o saco. É que nem deixar marido no shopping, né? Deixa sempre para tomar chopp, para não encher o saco na compra, né? Aí deixa a criança lá, dá uns giz de cera, e deixa. Não envolve, envolve a criança. É emoção pura, é tronco encefálico, é o instinto, é o meu gene. Se você encantar meu filho, você está me encantando, mano. Mas não, larga e fica no foco no pai e falando a metragem. Tem 5 elevadores, puta que eu pariu. Não, você não está vendendo um imóvel, você está vendendo uma vida de uma pessoa, que ela vai pegar um sacrifício que ela tem, olha a emoção envolvida, o sacrifício que ela fez, e vai investir aqui para vai ser a vida dela. Tá? Eu vou contar uma história rápida, vai passar um pouco aqui, tem 22, mas vai passar, mas também eu finjo que eu não estou olhando, eles vão falar comigo, eu finjo que eu não estou vendo. A primeira casa que eu comprei, primeiro apartamento, era em Ribeirão Preto, né? Eu era casado, tinha a Giovana, e nós fomos comprar um consórcio. Tinha grana para comprar um consórcio. Vamos lá, entramos no consórcio. Tá? E tinha o Silvio, filho da puta do Silvio. O Silvio, ele ouvia muito, perguntava muito, ouvia muito, conversava muito, era prosa. Né? Parecia que ele era simpático, mas ele era empático. Ordinário, safado, Silvio. Aí, ele perguntava muito. A Marcela estava grávida do Lucas. Tinha a Giovana estava com 6 e pouco, que o Lucas ele tem 7 anos de diferença. Aí, ok, fechamos. Daí, 3 meses, toco o meu telefone. Oi, Pedro. Falei, quem é? Ele falou, o Silvio. Eu falei, que Silvio? Silvio, da Santa Emília. Ah, oi, Silvio, tudo bem? O que foi? Não paguei boleto? O que houve? Eu falei, não, Pedro, nada disso, está tudo certinho. Eu estou só te ligando para avisar que agora é uma boa hora. Se você quiser dar um lance, agora é uma boa hora, tá? Porque ninguém dá lance. Acho que era abril ou maio, falando, ninguém dá lance nessa época. Então, uma boa, mas... E está tudo bem? Como é que está a Maristela? E o Lucas está crescendo na barriga? E a Giovana? E aí, ele batia tanto papo que você acabava contando as coisas para ele, aquele ordinário, né? Aí, passava 3 meses, tocou meu telefone. Oi, Pedro, é o Silvio. Falei, que Silvio? Silvio da Santa Emília. Ô, Silvião, fala. Ó, já começou a ficar íntimo, tá? Fala, Silvião. Olha, então, Pedro, não sei o que... Ele me dava uma notícia, alguma coisa boa, não sei o que, e aí... Ele perguntava. Passava mais 3 meses e tal. Quando chegou 3 meses antes de acabar o consórcio, eu já estava no apartamento, que eu tinha comprado o consórcio, mas ia acabar o pagamento. 3 meses antes, ele me ligou e falou assim, Pedro, vamos tomar um café? Eu falei, você paga? Ele falou, pago. Então vamos. Vamos tomar um café. Vamos lá tomar um café. Ele falou assim, eu estou preocupado, viu? Ué, digo, está preocupado com o quê? Ele falou, é que... O seu apartamento tem 3 quartos. Um é da Giovana, menina, o outro é seu e da Maristela, e o outro é o seu escritório, né? Que você prepara as palestras, as aulas, os livros, né? Agora vai nascer o Lucas. E aí o seu escritório vai virar quarto do Lucas. E você vai trabalhar na sala, com criança rodando, brincando, pulando, com babá, com coisa. Como é que vai ser? Eu falei, filho da puta, eu pensei comigo, não falei para ele, né? Eu falei, filho da puta. O que ele fez? Ele foi direto no meu tronco cefálico, direto no meu sistema límbico. Aí ele falou assim, você sabe que a Maristela gosta daquele condomínio de casas lá, o Caimbé. Até porque você nasceu em casa, você brincava na rua. A Maristela nasceu no Mato Grosso do Sul, ela brincava na rua. E lá o Lucas vai poder brincar na rua e a Giovana também, porque eles não podem sair do condomínio. E lá tem ruas, tem coisas, tem que andar devagar, tudo sinalizado, tem a mangueira, tem a piscina, tem tudo. Você imagina a vida que eles vão ter? Eu falei, desgraçado. Eu fui maquinando assim, falei, desgraçado. Pedro, você faz um novo consórcio, você continua o consórcio, daí quando vier o lance,
quando for sorteado, você vende apartamento, for sorteado, você pega a casa. Falei, filho da puta, tá bom, fecha, vamos. Então vamos. E foi. 3 em 3 meses, Silvio. E aí, vocês viram que ele falava da minha vida. Ele não falou de imóvel, não falou de valor. Ele só falava da minha vida. Ele sabia tudo, né? E sempre perguntando, sempre batendo papo. Aí já era Silvão, ô filho da puta, tá sumido, não sei o quê, bababá. Aí já era amigo, né? E aí o que passou um tempo, e eu falei, 3 meses antes de acabar o consórcio da casa aqui, ele vai me ligar, esse viado. Ah, vai, Silvio vai ligar. E dito e feito, 3 meses o Silvio, Pedro, como é que você está? Estou bem, então. Eu preciso falar sério com você. Eu falei, tá, precisa, né? Só falar sério comigo, né? Vamos tomar um café. Eu falei, não vou. Eu sei que você vai vender alguma coisa para mim, eu não vou. Ele falou, então eu vou aí na tua casa tomar café. Eu falei, pode vir. Ele foi em casa. Porque eu ficava muito em casa, escrevendo, preparando aula e tal. Aí ele chegou lá e falou assim, estou muito preocupado. Eu falei, eu imagino, né? Estou preocupado. Aí falou assim, Pedro, olha só, lá no Jardim Botânico, eles estão lançando, né, um bairro novo, e tem muita lojinha. E cada lojinha daquela dá uns 4 mil, 5 mil de aluguel. Você pode fazer um consórcio, você compra as lojinhas, de repente você é sorteado antes, com o aluguel você paga o consórcio e sobra, e você sabe, né? Mais tantos anos aqui, a Giovana vai para a faculdade. E se ela for fazer faculdade em São Paulo, por exemplo, particular? É caro. Mesmo pública. Depois vem o Lucas. E aí também você deixa um imóvel para cada um. De herança, né? Deixar uma coisa para os seus filhos. Eu falei, vai tomar no seu cu, Silvio. Fecha. Deixei de novo com o Silvio. O Silvio nunca tocou no meu córtex. Ele nunca falou de dinheiro, ele nunca falou de mal, de bens. Ele falou da minha família. Ele mexeu com o meu tronco encefálico, dos meus filhos, a proteção. Ele mexeu com o meu sistema límbico. E foi vendendo. Tá? E existe uma outra coisa também que chama-se bainha de mielina. Todo neurônio, ele tem o neurônio normal. E quando você vai conversando com uma pessoa e ficando íntimo, e conversando, ele cria uma gordurinha em volta, ele cria um caminho fixo. Então você fica mais fácil, gasta menos energia, quanto mais ele falava comigo, menos energia o meu cérebro gastava para falar com ele. Porque cria essa bainha de mielina no cérebro. Então, simpatia não funciona, fofo não vende. E a mulher tem uma percepção muito grande de expressões faciais, tá? Porque mulher cria um bichinho desse tamanhozinho assim, ó, que não sabe falar nem nada, e ela sabe tudo que ele está sentindo. Nós não. A gente quando nasce filho, nós somos mais ou menos Stevie Wonder. Né? Bobo, cego, não consegue chegar. A mulher sabe tudo que está sentindo. Então, a mulher tem uma percepção brutal das suas microexpressões faciais. Se você tiver com cara de bunda, mesmo sorrindo, ela vai saber. E ela vai falar, não fui com a cara desse vendedor, não confio nele. Tá? Outra coisa é que nós temos 2 sistemas, né? O parasimpático e o simpático. O sistema simpático é aquele que trava. Se você está correndo numa floresta de um lobo, o seu sangue vai todo para dentro, para os órgãos e para as suas pernas, para você correr, aí você sobe numa árvore. Tá? Ele trava o seu corpo. No entanto, que se você rasgar, cortar alguma coisa, não vai sair sangue. A hora que você chegar lá em cima, que você está protegido, entra o seu sistema parasimpático. Aí o sangue começa a vazar. Pessoas que sofrem acidente, na hora elas não têm dor. Elas só estão numa situação de medo, elas não têm dor. Nem vaza sangue. A hora que tira, a pessoa, que ela vê que está salvo, que entra o sistema parasimpático, aí jorra sangue, aí vem medo, vem emoções. Não é isso, primo? Então, é o sistema simpático, chama simpático, porque ele fica simpático aos órgãos do corpo para defesa. E o parasimpático. Você tem que aprender a usar os 2. Tá? O simpático, ele vai ativar, ele vai provocar o medo. Tá? E o medo pode vender, é o medo da perda. Chama-se FOMO, Fear of Missing Out. O medo de perder alguma coisa. Sabe aquela coisa que a gente não viu, todo mundo viu no TikTok, a gente não viu, a gente corre lá para ver? É o FOMO, é o medo de ficar por fora da história. Tá? Então, o sistema simpático vai provocar medo, o sistema parasimpático não. Vou contar uma história. Imagina que eu esteja numa livraria lendo um livro. Tá? Eu estou lendo um livro calmamente, a livraria deixa eu ler. Eu posso ficar o tempo que eu quiser lá. Tem gente que até marca e volta na prateleira, para voltar a continuar amanhã, né? Não tem que comprar o livro, continuar amanhã.
Então, eu estou lendo um livro. Se me deixar, eu vou ler o livro inteiro. Aí passa um vendedor e fala assim, nossa, esse livro é fantástico. Vendeu muito. E você sabe que eu acho que é o último, né? Vou até olhar no estoque. Pronto, ativou meu sistema simpático. Eu estava no parasimpático, sossegado lendo. A hora que ele fala que pode ser o último, eu já soquei o livro no sovaco. É meu. Aqui não pega. Eu soquei no sovaco e falei, aqui ninguém pega. E eu nem precisava muito daquele livro. Eu comprei porque ele mexeu com o meu sistema simpático. Então, você não pode deixar o cliente, né? Não é encher o saco, né? Mas é provocar simpático e parasimpático. A internet faz muito isso, né? Último lote, quarto lote. Não tem lote bosta nenhuma. Lote quem vende é vocês ou o pastor lá no céu. Na internet não vende lote. É tudo besteira, é tudo. E ele consegue acelerar as pessoas para que as pessoas comprem. Tá? Por quê? Porque ele mexeu com o sistema simpático. Então, nós temos que aprender também, não deixar solto a bagaça. Não encher o saco do sujeito, mas vai, repreende, dá uma cutucada, né? Dá uma cutucada e volta. Tá? Então, é muito importante também. E outra coisa que nós vamos aprender é que tem uma boa hora para vender. Tá? Existe a hora certa. Vamos lá. Isso chama-se cronobiologia, é o tema do meu último livro publicado. Cronobiologia. Tá? O que significa cronobiologia? Significa que cada um de nós tem um cronotipo. Alguns de nós são madrugadores, outros são diurnos e outros são vespertinos. O ser humano não é noturno. Não existe, nós não somos coruja. Tá? Isso é uma pesquisa biológica, teve prêmio Nobel no ano de 2019. Olha como é nova essa ciência. E aí eu vou lá, busco essa ciência e trago para negócio. Então, nós temos um cronotipo. Quem aqui levanta 4h30, 5 horas da manhã, feliz da vida, levanta a mão. Aí. Nós somos leões. Quem aqui, sem despertador de boa, levanta às 7, 8 horas e tal? Levanta a mão. Ó, a quantidade, esses são ursos. E quem aqui, se deixar, acorda às 11, 11h30? Aí, tá? É que vocês não viram daqui, mas é a exata a proporção. A proporção é 20% são leões, 20% a 25%, 20% a 20%. Leão é o madrugador, tá? 20% a 25% são os vespertinos, que a gente chama de lobo. Tá? E 60% das pessoas são ursos. Então, quem é madrugador somos leões. Quem é diurno são ursos. Por quê? Porque o leão caça de madrugada, o urso caça durante o dia e o lobo caça à noite. E quem gosta de acordar mais tarde é um lobo. E isso muda tudo. Por quê? Porque nós temos uma areazinha chamada núcleo supraquiasmático aqui no cérebro, que ele tem um ciclo. Tá? Junto com a Terra, tudo tem um ciclo. Então, este ciclo, quando a luz do sol bate, ele começa a baixar a melatonina, começa a aumentar o cortisol, começa a aumentar a testosterona, para provocar, para a gente agir. Tá? Falar nisso, outra dica de ciclo circadiano e também de hormônio. Quer pegar um homem por impulso? De manhã e à noite, começo da noite, tá? Que são os picos de testosterona de todo homem. A gente tem um pico de manhã e um pico à noite. É a hora que eles gostam de transar. É a hora que o marido te chama, tá? É sempre de manhãzinha a hora que ele acorda, né? E sempre no final do dia, a hora que ele quer, né? A noitezinha que ele quer também, tá? Então, vocês vão ver que são picos de testosterona. Essas horas, na hora que ele estiver fazendo, né? Mas essas horas são boas para pegar alguém por impulso, para pegar homens por impulso, tá? Então, esse núcleo aí, ele organiza, porque o nosso corpo todo tem reloginhos. Tá? O seu fígado tem um horário, o seu rim tem um horário, o seu intestino tem um horário certo, a sua bexiga tem um horário certo, tudo tem um horário. Ele organiza. Tá? E, geneticamente, nós somos programados. Olha o dia começa sempre amarelado, fica azulado, depois amarelo de novo para anoitecer. Esse é o dia. Né? Aqui essa luz azul é a luz circadiana, tá? Essa luz que eu estou aqui, ó, azul, circadiana, é circa do dia, tá? Cada faixa horária dessa muda a sua pressão arterial, o seu humor, a sua fome, o seu metabolismo, a energia, o quanto você está vigilante ou não, sua criatividade, a vontade de socializar ou não com as pessoas.
em cada faixa horária dessa. Muda os seus hormônios, muda os níveis hormonais, os níveis de neurotransmissores e tudo no seu corpo. Tá? E assim é o seu cliente. Tá? Então, o seu cliente é um leão. Esse cliente, ele acorda às 4h30 da manhã, e se você quiser conversar com ele às 5, ele está ótimo. Porque o que acontece? Nós, leões, nós temos foco de manhã. Chegou 4 horas da tarde, pode jogar no lixo. E se você achar que nós estamos trabalhando, nós não estamos. Nós estamos enrolando, procrastinando, porque o cérebro já não está mais bacana. Ele entrou em depressão. Não é deprê, não, é depressão, que é o esgotamento emocional. Então, nós, leões, às 4 horas da tarde, não servimos para nada. E se você for diretor e marcar a reunião com nós às 6h30, 7 horas, o cérebro não vai funcionar. Você vai perder a reunião, porque o meu cérebro vai estar, tira o pé da minha janta. Deixa eu assistir novela. Não me enche o saco. O cérebro não está propício para isso. Tá? Então, nós temos muito foco de manhã e somos uma bosta à tarde. Então, você tem que planejar o seu trabalho em cima disso. De manhã faz tudo que você tem que ter foco, e gás e atenção, atender cliente, e de tarde você faz as coisas burocráticas. Eu aprendi isso, eu fazia tudo errado. Eu fazia assim, de manhã, como eu tinha o gás, eu queria escrever, fazer as coisas, e deixava para pesquisar à tarde. Aí, quando eu ia à tarde pesquisar, eu abria uma pesquisa e começava a ler. Aí vinha uma citação, uma outra pessoa, eu já abria, essa outra pessoa já começava a ler. Aí citava outra, eu já abria outra. Quando eu vi, eu estava com um monte de aba aberta e não li uma pesquisa. Quando eu passei a fazer isso de manhã, que eu tenho foco, eu leio a pesquisa inteira, guardo os nomes. Se der hoje, eu pesquiso mais um. Se não der, amanhã eu vou pesquisar. De manhã. Tá? Então, por quê? Porque eu tenho foco. Aí eu deixo o final da tarde para quê? Para fazer exercício. Todo mundo que me vê saindo lá em São Paulo, né, os vizinhos falam, professor, é vagabundo mesmo. Né? Só pode ser palestrante essa bosta. Porque 3 horas, 4 horas da tarde, está indo para a academia. É palestrante essa velha, certeza, não faz nada. Tá? Por quê? Porque eu aproveito o meu dia. Tá? O urso é o diurno. Né? Vocês viram aqui que daqui não deu para ver, mas a maioria levantou 60%. O urso é diurno. Então acorda 8 horas, 7 horas, 8 horas tranquilamente. E o horário bom dele vai ser das 11 até umas 5 da tarde. Tá? Ele vai conseguir super bem. Depois ele vai pifando. Tá? E aí tem o nosso querido lobo, que são as pessoas que, se você deixasse, elas acordariam às 10, 11 horas da manhã. Porque elas gostam de produzir à noite. À noite elas pegam fogo. O cérebro começa a imaginar, tem coisa de elaborar. Tá? Vocês só precisam lembrar que também tem clientes que são lobos e tem clientes que são leões. Vocês só trabalham com cliente urso durante o dia. Vocês desperdiçam esses dois aqui. Vocês trabalham das 8 às 6. Tá? Contar um caso para vocês. O Wendel, ele trabalha numa distribuidora, ele foi da minha outra editora, e ele é quase que um agente meu, porque assim, eu mando meus livros 1 ano e meio antes para ele ler, e aí ele vai ler, e depois ele me indica qual editora. Fala, Pedro, aquela vai precisar do seu trabalho, fala com aquele fulano. Tá? Então é bacana, o Wendel faz isso. E o Wendel falou assim, Pedro, como ele leu muito antes o meu livro, quando saiu o livro, ele falou, vem dar uma palestra aqui, na Catavento, que é a distribuidora de livros, e eu vou te mostrar que está fantástico o seu livro. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, vem. Fui lá, dei a palestra, aí ele fez premiação, eles fazem premiações de 3 em 3 meses. E eles trabalham em dupla. Tá? E aí ele falou, olha, ganhou fulano de tal, o Francisco e a Ana lá, não lembro o nome. Aí eu falei, bom, e aí? Né? Onde? O que eu estou vendo aqui de cronobiologia? Ele falou, você está vendo o Francisco e a Ana? Eu conversei com o RH, eu mudei os horários deles. Né? Então, o Francisco começa, não lá, ele começa em casa, mas ele tem um horário diferente. Então, às 4h30 da manhã, ele começa a trabalhar. Pedro, ele vende às 4h30, 5 horas, porque tem livreiro que é leão e quer comprar às 5 horas da manhã. Porque depois ele quer fazer outras coisas, então já deixar comprado a quantidade de livro. Ele falou, tem um monte de livreiro que adora ele, só compra com ele. Porque 4h30, 5 horas ele já está vendendo, porque ele está no gás e o cliente está no gás. Depois ele vai bem, né? Depois chega ali 1, 2 horas da tarde, ele está uma bosta já, 3 horas da tarde.
Aí entra a Ana. A Ana chega às 11 no trabalho. E ela começa a trabalhar, ela fala, começo mais ou menos, mas vou melhorando até o final do dia. Então, a Ana faz o burocrático, a partir do momento que ela começa, e depois ela assume a venda e ele assume o burocrático. Então, ele tem foco, depois sem foco, faz o burocrático. Ela sem foco de manhã, mas tem foco no final do dia. Então, ela faz o burocrático de manhã e assume os clientes à noite. E vende. 10h30 da noite, ela está vendendo livro. Porque tem livreiro que é lobo. Então, ela está aproveitando a oportunidade. Tá? O lobo é o que mais sofre de todos nós. Né? O lobo é aquela pessoa que chega no trabalho, você fala bom dia, ele fala só se for para você. Que tem aquela caneca, não olha para mim. Tô puto. Mas não é maldade, tá? É porque eles estão cheios de uma química chamada adenosina. A adenosina é uma química no cérebro que quando você acorda, ela começa a ser produzida. Aí, quando ela lota o seu cérebro, é aquela hora que você dá aquela pescada assim e vai para a cama. A adenosina faz você dormir também. Então, você só elimina a adenosina no sono. Como eles só conseguem dormir lá para 1h, 1h30, 2h da manhã, eles não conseguem ter o ciclo inteiro do sono, porque logo cedo eles têm que estar no trabalho. Né? E o que acontece? Eles estão cheios de adenosina, eles não eliminam a adenosina. Isso faz um mal para a saúde e causa esse mau humor, né, neles. Parece que o cabeção está desse tamanho, parece que encheu a cara no dia anterior. Porque está ruim, está mal. E as pessoas não entendem isso. Tá? Então, assim, isso aqui é fundamental. Então, esquece essas merdas desse livro do Milagre da Manhã, o não sei o que das 5 da manhã, joga fora essas porcarias. Tá? E ditadinho também, Deus ajuda quem cedo madruga. Bosta nenhuma. Deus ajuda quem trabalha no seu ciclo, quem respeita seu organismo. Tá? Então, não tem. Vocês têm horário flexível, muitos de vocês têm horário flexível, aproveita isso. Né? Aproveita esse horário flexível. Então, para também com essa coisa de separar. Quando eu for para o trabalho, eu começo a ligar. Não, você é um leão, e o seu cliente é um leão, liga de casa, querido. Começa já a agitar, aproveita o seu gás. Né? Não fica esperando, não fica procrastinando, aproveita o seu gás. Tá? E os lobos, façam à noite, porque tem muita gente lobo. Tem muita gente que quer conversar sobre imóvel às 10h da noite. Porque é biológico, isso aqui é genético. Você não tem como mudar. Você tem como tentar controlar, mas mudar, você não vai mudar. Mas de jeito nenhum, você não consegue mudar o seu cronotipo. E ele muda toda a sua predisposição. Então, que hora você manda um WhatsApp para o cliente? O que ele é? Ele é lobo? Eu vou mandar à noite. 7, 8 horas da noite, eu vou mandar WhatsApp. Se ele é leão, eu vou mandar cedinho para ele. Mesmo que você não seja. Porque é onde eu tenho foco. Manda e-mail para mim no final do dia. Amanhã eu não vou ler. Já não leio uma bosta nenhuma. Aí quando chega amanhã, está lá embaixo, não vai dar tempo de chegar no seu e-mail, na sua mensagem, no seu WhatsApp. Eu não vou me interessar. E mesmo que eu ler, o meu cérebro não está com foco. Você está falando alguma coisa importante que quer que eu preste atenção, mas o meu cérebro não está com foco. Não adianta. Pedro, tem como eu descobrir? Tem. Né? Existe um questionário que vocês podem fazer, é o MEQ, Morning Evening Questionnaire, né? Que pode ser feito. E tem também, você pode descobrir, por exemplo, vou puxar a capivara do passarinho, vou ver lá. Nas redes sociais do passarinho. E ele posta sempre final do dia. Olha, ele curte e comenta final do dia. Ele é lobo. Não puxar na capivara, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Você vai ver se o sujeito posta, comenta e tem atividade dele no final do dia, ele é um lobo. Se é logo cedinho, ele é um leão. A gente que é leão adora. Né? Está cedo ali, já falando, já buzinando. Outro dia, eu acordei o prédio, porque eu acordei tão animado, fiz o meu agradecimento e fui lá fazer um suco verde com gelo no liquidificador. Parecia um helicóptero. Acordei o prédio inteiro, foi uma bosta, brigaram comigo. Tá? Mas eu estava feliz. Né? E aí, se você identificar, você vai ver que o Pedro posta sempre de manhã. É fácil descobrir. Até do cara que não é seu cliente. E se ele é seu cliente, bate papo. E aí, o que você gosta? Né? Quais são os seus hobbies? Eu gosto de correr logo cedo. Leão. Eu gosto de fazer happy hour à noite. É lobo. Tá? Todo o comportamento dele, por exemplo, comportamento de alimentação. Todo leão, como eu, ama
café da manhã. Por isso que a gente gosta de hotel. Porque 6h30 está lá o café da manhã. 6 horas está lá o café da manhã. A gente ama, todo leão ama. Não ama, leões? Amam, a gente ama hotel, tá? Já o urso vai gostar mais da refeição, que é um meio-dia. Tá? É importante para todos nós, mas o urso vai... E o lobo vai gostar de comer. Final do dia e à noite. O importante para ele é o jantar. Né? Porque é onde está a força dele, biológica. Tá? E aí você pode mudar o seu conceito. Não fazer só almoço de negócios. Faça café da manhã de negócios, porque tem um monte de leão que vai amar. E vai estar com o cérebro focado. Faça jantares com lobos de negócios. E não só almoço. Tá? Então, tem muitas formas da gente trabalhar isso. Você precisa entender o seu cronotipo e o do seu cliente. E respeitar primeiro o do seu cliente. Né? Porque eu não vou estar disposto, né, à noite, mas eu dou aula à noite. Então, eu me preparo, porque eu dou aula para lobos. As pessoas que gostam de fazer aula à noite. Eu me preparo, vou para a academia, faço, promovo dopamina. Tá? Isso é fundamental. Então, nós temos um tempo on e um tempo off. O tempo off meu já acabou ali, está acabando aqui também. Tá? Então, o que acontece? O off não quer dizer que é ruim, não. Quer dizer que muda o processamento cerebral. Então, quando eu estou no tempo on, para leão de manhã, para urso meio-dia, para coisa à noite, para lobo, a memória é muito boa, tem muito foco, capacidade de autocontrole é boa, decisão é muito consciente, tá? Ele está atento. Já no tempo off, as decisões são mais por impulso. Tem produtos que vão usar aqui. Né? As respostas são mais inconscientes. Né? Esse momento a gente viaja mais, mas é muito bom para a criatividade. Então, muda todo o nosso processamento cerebral. Tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês é deixar que tudo está no cérebro, tudo está na mente, tudo está no organismo. Tá? Então, nós temos que começar a aprender biologia. Tá? Eu tenho minhas redes sociais, entra lá, é @professor Pedro Camargo, tá? No Instagram, no LinkedIn Pedro _Camargo, ou Camargo _Pedro, não lembro. Tá? Mas no @professor Pedro Camargo. Todo dia eu dou uma dica, todo dia tem um vídeo, todo dia tem alguma coisa. E o último recado, porque já estão olhando feio para mim aqui. O último recado, tá? Quer ser feliz? Quer vender muito? Você é um ser biológico. Então, durma bem, coma direito, faça exercício e cagar. Se você fizer essas 4 coisas, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo e você vai vender muito, porque você está respeitando o seu corpo. Não esqueça que você não é uma máquina, você é um ser biológico. Muito obrigado, um 2025 alucinante. Uma salva de palmas aí. Obrigado, obrigado. 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 Aí, ó, aplaudir de pé, parabéns. Obrigado. Eu sabia que ia acontecer isso aí, ó. Obrigado, obrigado, que honra, obrigado. Acende a luz aí, cara. Prazer. Obrigado, obrigado. Preste atenção na biologia. Ela é padrão, ela vai ajudar vocês a vender muito, coisas que a gente não percebe perguntando nem olhando. Né? Mas prestando atenção no corpo das pessoas e no seu corpo. Você vai bombar. E 2025 tá bacana, viu? Eu sinto pelo mercado de palestra. Porque se as empresas estão fazendo muita palestra, é sinal que elas estão no gás, estão percebendo um mercado bom. E está tendo palestra uma atrás da outra, graças a Deus. Esse 2025 está atípico. As pessoas vão comprar muito. Sorte para vocês e um bom trabalho. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. E aí, o que acharam? Foda, né? Esse tema neuromarketing, gente, é uma coisa tão fora do nosso radar, né? Quer dizer, o meu sempre teve dentro do meu radar. E... Bom, contato do Silvio. A foto, daqui a pouco eu vou tirar foto. Quem que vai pro bar hoje? Levanta a mão quem que vai pro varanda que eu tenho que avisar o Rodrigo lá. E se pagar tudo? Ai. Tem algum recado? Ainda não, né? Então assim, ó, agora nós vamos assistir uma outra palestra. A Camila já vai falar o que é.
Aí depois a gente tem o caderno de lançamento imobiliário, tá? Daí vai estar as construtoras aqui, para vocês ouvirem direto deles o que eles têm planejado aí para 2025. É bastante coisa. Não vai dar para mostrar tudo, porque o tempo é um só. Pelo certo, isso aqui